Está começando o Ânima Podcast, o podcast mais católico desse Brasil. Eu sou Kênia, estou aqui com... Sempre azul mesmo, de camisa verde, Bertaldinho. Mas eu compensei. Eu vim de azul em sua homenagem. Fazer o quê, né? Para o nosso bate-papo de hoje, nós vamos falar de um santo, e o nosso santo brasileiro, Frei Galvão. Você conhece a história de Frei Galvão? Você sabe a história daquelas pilulinhas? Você sabe quem foi? Quais os dons que ele tinha? O que ele fazia? Então hoje a gente vai ter uma aula. Por isso nós convidamos Frei Leandro Costa. Bem-vindo. Obrigado, Paz de Bem. Uma satisfação estar aqui, Bertaldo, Kênia, estar nesse podcast muito conhecido. Então, ter a grande oportunidade de falar do nosso primeiro santo brasileiro, Santo Antônio de Santana Galvão, nosso querido Frei Galvão. Opa, eu tô super animada porque eu mesma conheço pouco de Frei Galvão e tô doida para conhecer. Antes de começarmos, atenção para a plaquinha maravilhosa do inscreva-se no canal. Botãozinho aí, só você apertar. Eu vou botar até assim, ó. Inscreva-se no canal para ver se a pessoa repara. Pra que é assim, diferente. Inscreva-se no canal. É isso. Inscreva-se no Frei, canal. porque as pessoas dizem eu maratono, eu amo o Ânima Podcast, mas não se inscreve. Pois então, se inscreva aqui, é importante. E aí, a gente não sabe o porquê. Porque a inscrição dá para nós um retorno de que a pessoa gosta. Quando ela comenta, ela diz, olha, faz assim, faz assado. E isso é melhor para a equipe, é melhor para todos nós. Mas, às vezes, claro, tem muita gente que já se inscreveu. Mas nós sabemos que tem outra metade que nunca se inscreveu. Esse é um bom retorno também para produzir mais também, imagina, os conteúdos, né? Pois então. É isso. E no futuro breve, a gente vai ter, se Deus quiser aqui, um episódio com a plateia. Maravilha. Mas a gente quer, para a plateia, a gente vai chamar dos que são membros do canal. Então, tem também um botãozinho que é assim, torne-se um membro. E aí, quem é membro do canal, nós vamos convidar para assistir aqui. Vai ser bem bacana, porque a pessoa pede. Não, vai ser eu bacana quero assistir, mesmo. eu quero assistir. Nós estamos preparando uma que as pessoas não sabem. E nós vamos fazer um podcast com plateia. Maravilha, eu quero estar nessa plateia aí também. Com certeza, vai ser um prazer. E então tem só botãozinho, só entrar no botãozinho você clicar e você se torna um membro. E aí, olha que maravilha, você vai poder, quando a gente fizer esse podcast, tá ali no grupo que a gente vai escolher para poder vir aqui. Que a gente vai escolher, que vai sortear, né? Dependendo do número de pessoas, a gente sorteia quem se quer. Eu quero, e a gente vê o número de vagas, não é isso? E a possibilidade tá ali dentro de quem é um membro do Ânima Podcast. Falar também que nós estamos, eu já nem sei que dia, mas a gente está no meio da consagração de São José. Por isso que Bertal tá com essa blusa linda, Ita Joseph, que é Idia José. Idia José. Isso. E nós, a gente está fazendo em cima do livro do padre, do Donald Calloway, que é esse aqui, Consagração a São José. Esse livro tem na loja Ânima, tá lá, assim como a camiseta do Bertaldo, assim como este belo bloquinho, olha que graça esse bloquinho de notas, assim como tem caneca também dedicada a São José, o incenso, aqui ó, incenso litúrgico São José, um incenso especial que a gente está usando agora, nesse período, todo dia que a gente faz a consagração, né, a gente acende ali o incenso, reza, voltando a dizer, católico usa incenso católico não usa incenso esotérico. Nada contra os esotéricos. Quem quer ser esotérico, ok, usa varetinha. Mas nós não somos. Nós somos católicos, então nós usamos incenso católico. Já fizemos um podcast sobre isso, explicando como é feito o incenso, tem todo um porquê. Para que acender o incenso? A gente acende o incenso para elevar as nossas orações. Então, é um rito que a gente faz e que é belíssimo da Igreja Católica. Na missa tem um incenso. Então, incenso católico é para católico, tá bem? Loja animaoficial.com.br. Já ia esquecendo de falar, que as pessoas têm me perguntado muito, esse aqui que eu ando pendurado no celular é um tercinho, tá vendo aqui? Esse aqui é um tom nude, mas é um tercinho porque muitas vezes a gente está em alguns locais, tá longe da bolsa, e no bolso não coube o terço, não deu, mas celular tá sempre ao alcance da mão, né? Então, tá aqui também. Você está no consultório lá, médico esperando para ser atendida, tá lá rezando. Você está esperando para pegar teu filho na escola, tá lá rezando. Tá esperando, tá lá rezando. Então tá aqui. Tem de outras cores também. O meu tá sempre também aqui no meu celular. Tem azul, tem outras cores lindas. De vez em quando eu mudo de cor. Vocês vão ver outros aqui, tá bem? Temos também o livro Fátima. O que diz o livro Fátima? Conta o que Nossa Senhora pediu que nós colocássemos em prática no dia de hoje. Então tá uma linguagem super acessível, uma linguagem jornalística, contando a história desde o início, o que Nossa Senhora falou, o que aconteceu com os pastorinhos, está tudo aqui. Esse aqui é presente do Frei. Obrigado.
Loja Grande. animaoficial.com.br. Muito bem. Frei Leandro Costa. O Frei é vigário no Santuário Frei Galvão, em Guaratinguetá, que é a terra natal do santo. Responsável pela comunicação e marketing do santuário. Pertence à província franciscana Imaculada Conceição do Brasil. Eles são os primeiros, presta atenção nisso, gente, os primeiros religiosos a celebrar a missa em terras brasileiras. Gente, isso é muito legal. E é a ordem que tem a alegria de ser mãe do primeiro santo brasileiro. Caramba, que é Santo Antônio de Santana Galvão. Isso conhecido aí. como Frei Galvão. Maravilha. Então, eu faço parte da Ordem dos Frades Menores, fundada por São Francisco, e como você pôde lembrar, a primeira missa celebrada aqui por Dom Henrique de Coimbra é um frade menor vindo de Portugal, e em terras brasileiras ele celebra, na terra de Santa Cruz, a Eucaristia. E trouxe esse dado, e você lembra, Kênia, porque essa Eucaristia aqui, essa palavra semeada, ela brota depois na santidade do nosso primeiro santo brasileiro, que também é franciscano, nosso querido Frei Galvão. Então é um orgulho imenso, né, poder pertencer a essa ordem, a essa instituição, a essa província, que inclusive este ano celebra 350 anos da sua estadia aqui no sul e sudeste do Brasil. Caramba, é muito tempo. É. Agora, para as pessoas que fazem um pouco, às vezes, de confusão, quando vem, mas é um frei. Tá, mas tem frei capuchinho, tem frade menor, tem frade... Explica para as pessoas o que significa, né? Porque tudo começou com São Francisco de Assis. Uhum. E aí, só que depois tiveram umas derivações. Justamente. Então, explica para as pessoas saberem. Vou contar uma história que me aconteceu lá no Paraná, quando eu morava, fazia filosofia. Uma senhora chamou o frei para dar uma bênção na casa, no sítio dela. E lá tinha uma imagem de São Francisco. Aí o frei foi, né, se animou, porque é o São Francisco num sítio, num lugar de natureza muito condizente. E ele chegou lá e foi dar a bênção. E quando ele viu a imagem, ele falou assim: essa imagem é um São Francisco conventual, não é original. Ele brincou com essa senhora, né? Essa senhora, um pouco indignada, falou assim: Frei, eu não saberia dizer quem é capuchinho, quem é conventual. Aí ela falou pro Frei assim: olha, tudo é feijão, só muda o tipo. Por quê? Somos todos de uma essência franciscana. Aí vocês têm as variações históricas, né? Nós nascemos, nós os menores, depois nascem conosco os conventuais. Para que tenha uma referência, São Maximiliano Maria Kolbe, ele é franciscano conventual. Então ele usa um hábito cinza, é uma derivação, né? E depois, no século XVI, com a reforma, depois da reforma do Lutero, com a reforma da igreja, surgem novas ordens e nasce uma derivação da Ordem Franciscana dos Capuchinhos, que também tem o hábito franciscano, muda um pouco o capuz. Padre Pio é a referência dessa ordem. Ele é do século mais recente, né? Mas a ordem nasce no século XVI. E depois nós temos a ramificação feminina, que é bastante imensa, né? Mas somos todos franciscanos com essas derivações históricas, né? Mas de São Francisco de Assis, o primeiro como é que chama? Ordem dos Frades Menores. Dos Frades Menores. Frades Menores. Que é... Que é que eu pertenço. Isso, é que pertence. Então, aí depois é que vem os capuchinhos e vem os conventuais, os capuchinhos. Tiveram outras ramificações. A igreja teve o grande trabalho de unificar. Há um sonho, né, de um dia unificar numa ordem só. Tem uma imagem muito simbólica no pontificado do Papa Francisco, em que os 3 gerais, o 4, né, que tem a terceira ordem regular, que também são franciscanos de preto, que é uma outra derivação francesa. Sim, verdade. Da Tor. Né? Inclusive eles têm um santuário em São Paulo, em Sumaré, dedicado à Nossa Senhora de Fátima. E existe um sonho muito genuíno, assim, de unir Nossa, ia ser fantástico. Sim, todas as ordens numa obediência só. Mas nós temos ligação, nós nos diferenciamos no seu início pela radicalidade. Então todas as ordens foram surgindo e estavam buscando a fonte originária. Então por isso que surgem outras tantas ordens ligadas a São Francisco. Tem a busca de estar diante do primeiro amor. Como é que é o hábito dos conventuais? Enquanto veste é um hábito cinza, ele tem esse caparão que nós chamamos, essa parte que ele chega mais ou menos no peito, assim, né? Eles têm, eu falo hábito cinza, mas eles tomam conta, se não me engano, da Basílica de São Pedro, no Vaticano, eles se vestem de preto, né? Então, o que diferencia é esse caparão que nós chamamos, né? Mas, em geral, cinza. Mas é abaloado ou é reto? É reto, assim. Parece com o do Padre Antônio Maria, que ele usa. Lembra um pouco. Lembra um pouco, justamente, né? lembra um pouco. Aquele uso dele reto aqui, isso, assim. E cinza, muito bem. Uhum.
E agora vamos falar do querido Frei. Ninguém chama de Santo Antônio de Santana Galvão, né? Todo mundo fala Frei Galvão. Frei Igual Galvão. Padre Pio. Sim. Ninguém fala São Pio de Petreutina. Todo mundo fala Padre Pio. E aí ficou Frei Galvão. Isso revela um pouco de intimidade, né? Então vai direto na exatamente. Frei Galvão, né? E Frei Galvão, ele nasceu em que época? Ele nasce em 1739, na cidade de Guaratinguetá. É o Vale do Paraíba. Interessante dizer e situá-lo, porque é também em Guaratinguetá, é um fato, talvez, não sei se de novidade aqui para todos vocês, mas é em Guaratinguetá que aparece a imagem de Aparecida, a imagem de Nossa Senhora. Não era Aparecida como tal que nós conhecemos hoje, o Santuário Nacional, né? Mas era Guaratinguetá, era a vila. Então, mas aquele município de Aparecida já existia? Não, ele se emancipou. Então, ele se emancipou. Recentemente. Era como se aquele pedaço fosse Guaratinguetá também. Mas o pedaço do Rio Paraíba, onde foi encontrada a imagem, o corpo e a cabeça, foi aonde? Pertence a Guará? Pertencia a Guará. Depois ele se emancipa, se não me engano, tem menos de 100 anos o município de Aparecida como tal. Eu estive lá no local, né? Lá Porto no final Itaguaçu. no final daquele caminho do terço ali. Correto. É ali que apareceu a imagem, não foi por ali? Isso mesmo. Então, foi ali. Ali é muito próximo da Basílica, só que o município de Aparecida, que nós conhecemos, quando da aparição da imagem ou do Frei Galvão, era Guaratinguetá. Entendi. Depois que não tinha Aparecida, não existia, não era desmembrado, né? A imagem aparece em 1717, Frei Galvão nasce em 1739, né? Depois eu vou retomar o porquê que eu situei essa Aparecida e Frei Galvão assim na mesma região. Não vou adiantar as coisas aqui. Então, ele nasce em 1739, uma ligação muito estreita da cidade de Guaratinguetá, essa província, a coroa portuguesa. Aí falo também do seu pai, que era um português, seu Antônio de Faro, de Portugal, e sua mãe Isabel, ela de Pindamonhangaba, pertinho também de Guaratinguetá. Então ele nasce nessa família de ascendência portuguesa, Isabel também. Existe um livro dedicado a Frei Galvão chamado O Bandeirante de Cristo. Quando se dá essa referência a bandeirante, se está dizendo da ascendência de Frei Galvão. Isabel, ela é não sei da ligação, a mãe de Frei Galvão, com os grandes bandeirantes, é um dos 5 bandeirantes ali da região de São Paulo. Que era parente dela. Parente dela. Ou seja, parente de Frei Galvão. Frei Galvão. Aí esse autor, ele traz, eu não me recordo o nome propriamente dito, mas ele traz o Bandeirante de Cristo. Ele ressignifica os bandeirantes e os interesses dos ouros, né, nas regiões ali de Minas, inclusive, e a defesa de São Paulo. Frei Galvão tinha a pretensão do reino de Deus. Então, Bandeirante de Cristo, né? Então, resgatar as pessoas a Cristo. Então, ele nasce nesse Vale do Paraíba. Ele tinha irmãos? Sim, família numerosíssima. São 10 irmãos de Frei Galvão. Ele é o quarto dos 10, os filhos de Isabel. Então, são 11 filhos ao todo. Que bênção. É uma família numerosa de Frei Galvão. E aí, Frei Galvão cresce em Guará. Isso. Aí sente o desejo de se tornar sacerdote. Correto. Como é que é O desenrolar da história. Então, o pai de Frei Galvão, ele, como falei que tinha ligação, Guará tinha ligação com a coroa de Portugal, era de interesse de Portugal ter alguém português ligado à província. E o pai de Frei Galvão Antônio se tornou prefeito, capitão da cidade, capitão-mor, né, dado ali. Então ele tinha a administração da cidade de Guaratinguetá. E tendo condições, ele quis ao filho, assim como um filho já estava na Bahia estudando, em Cachoeira, na Bahia, no seminário de Belém dos jesuítas, Antônio, que é o Frei Galvão, é mandado para estudar, receber uma boa formação lá com os jesuítas. E ali ele fica durante o período, recebe toda a formação primária, assim vamos dizer, só que acontece um rompimento nesse estudo de Frei Galvão. Lembro, nesse período, os seminários, noviciados ligados aos jesuítas estavam sendo perseguidos, né, pelo Marquês de Pombal. Aí o pai, com medo de seu filho correr risco de vida... Mas aonde ele foi para esse seminário? No Brasil ou em Portugal? Não, em Portugal. Ele foi para Portugal? Perdão. O pai português mandou o filho para Bahia, né? Esse seminário na Bahia. Cachoeira, na Bahia. Mas o Marquês de Pombal estava perseguindo ali também? Sim, todos os noviciados do Brasil estavam sendo perseguidos. Porque a gente era colônia, então ia afetar aqui também, era o pensamento. Né? Então a perseguição era para todos os noviciados. Se você pega a história do Brasil, tem a perseguição aos noviciados, né, jesuíticos. E Frei Galvão estava, enquanto criança, na Bahia, estudando no seminário jesuíta, muito conhecido.
E aí o pai, com medo de o filho sofrer alguma coisa, né, porque de fato aconteceu, o seminário foi tomado por um desentendimento, e Frei Galvão volta para Guaratinguetá. E aí, mas ele foi com 13 e volta com 17 anos. Mas só quando e um fato muito triste, quando ele volta a Guaratinguetá com 17 anos, sua mãe tinha falecido. A Dona Isabel falece precocemente, muito nova, e ele encontra o seu lar vazio de uma mãe. Nossa, quando ele chegou, realmente, porque não tinha informação como Não, hoje, que você manda carta fácil, nada era Não, fácil. Imagina uma carta sair de Guaratinguetá e chegar na Bahia em 1700 e pouco. Por isso que ele pois não soube. Sim, não soube. E aí ele... Imagina você chegar em casa e cadê a Até minha porque mãe? Guaratinguetá não tem nem mar, né? Você já tem que chegar no mar para Pois poder pegar é. uma caravela para poder Aham. chegar lá. Justo, empreender uma Caramba, grande que triste, jornada. né? Muito triste, né? E aí ele é órfão, a gente pode considerar Antônio ali, nos seus 13 aos 17, ele se depara com essa situação e tem a mãe já falecida. Mas de um grande testemunho, viveu esse período, se não me engano, quase nem 40 anos, mas se diz de muitas virtudes da Dona Isabel, mãe de Frei Galvão. A gente pode perceber uma mãe, né, e o pai também muito virtuoso, geram filhos santos. Né, se também almeja uma santidade. Então ele aprende com a mãe os princípios da caridade, né? Ela é marcada, eles pertenciam inclusive, você perguntou da ordem franciscana, ainda tem a ordem franciscana para os leigos, que é a OFS, a ordem franciscana secular, e os dois pertenciam a essa ordem na cidade de Guaratinguetá. E o filho depois, quando ele volta, ele não foi necessariamente só para ser padre na Bahia. No Ele foi para estudar. Foi para estudar. Né? Porque era a Igreja Católica que dominava, Sim. que criou o colégio, criou faculdade, criou tudo que dominava o estudo, então vai lá estudar. Sim, foi o que ele foi. Né? Mas quando ele volta com 17 anos, começa a inquietação. Não, por que não ser padre? Ele começa a pensar na possibilidade de ser um consagrado a Deus. E ele é levado a Taubaté, também pertinho de Guaratinguetá. Ele conhece os frades ali no convento de Santa Clara, aí inicia a sua jornada vocacional. Com 17, 18 anos, 19, ele sai de fato da casa, e existe no centro de Guará a Igreja Matriz Santo Antônio, que os pais participavam, e Frei Galvão ia com os pais. E hoje tem o Museu Casa Frei Galvão. E bem na porta de entrada está escrito assim, no azulejo português, né? Daqui saiu e se tornou santo. Né? Antônio daqui saiu e se tornou santo. Né? Um pedaço da casa onde mora hoje Teresa Maia e Tom Maia, os grandes historiadores de Frei Galvão. E também mando um abraço, esse dia estive com os parentes, né? Eles são parentes? São parentes. Se não me engano, 8ª geração, né? A família Galvão, de Frei Galvão, ela se ramifica em os Maias, os Franças e os Galvãos, né? E eles pertencem aos Maias, né? E eles são os que trabalharam com a história do santo. E nós conhecemos por causa do Tom Maia e de Teresa Maia. Então, um abraço para o Tom e para a Teresa, né? Que tão bem fizeram ao povo brasileiro e ao mundo, fazer conhecer um santo. Pois é. E aí ele entra na ordem. Entra na ordem. E aí ele vai para o noviciado aqui no estado do Rio de Janeiro, em Macacu, no convento São Boaventura. Cachoeira de Macacu? Isso, que é um baita de um monumento hoje em ruínas, se não me engano fica no território da Petrobras, convento São Boaventura. As imagens das ruínas, você consegue imaginar o monumento que era. Dá uma pena, né? Ver algo que era tão grandioso, de repente virar ruína. Pois é, porque teve uma epidemia na época que devastou a população, aí os freis saem de lá com medo também, assim, na verdade foi recomendação da época. A nossa província tentou reaver o espaço, mas só que já era patrimônio do Estado e a gente não pôde mais ter conosco aquele grande convento. Mas vendo assim pela internet, você consegue imaginar. E lá morou Frei Galvão e se formou. Rio de Janeiro tem a cidade do Rio de Janeiro tem uma ligação muito estreita com Frei Galvão. É aqui no Rio de Janeiro que ele é ordenado sacerdote em 1762. Ele é ordenado lá no convento da Carioca, no Santo Antônio. Ele mesmo, Sim, Interessante, não sabia não. Sim. 1762 ele é ordenado ali. E nós temos resgatando a história, nós os freis franciscanos ligados ao Santuário de Frei Galvão, nós celebramos uma geminação com o Cristo Redentor. E foi na ocasião em que nós recordávamos justamente a ordenação de Frei Galvão. E resgatamos essa história e consideramos o Santo Antônio como um lugar que deu para a igreja também
o seu primeiro santo brasileiro. Então, quem é do Rio de Janeiro, Fluminense, Carioca, pode se gabar. Senão, o primeiro santo brasileiro foi ordenado no convento de Santo Antônio, lá na Carioca. Nem sabia disso, a gente não sabe nada, né? Que importante conhecer Eu fui nesse convento uma vez na minha vida. Agora a gente tem que voltar lá, já sabendo dessa história. Então, olha, Valeria, é uma pauta bem legal. Estou dando já a indicação aqui de conhecer um pouco da história. Claro. Na história do Brasil se mistura ali muito, né? E está lá, os freires estão até hoje, lá são 400 anos da presença dos frades naquele convento, que gerou outros grandes homens veneráveis. Tem o Fabiano de Cristo, muito conhecido na história do Rio de Janeiro, e que foi um homem de caridade, de virtudes, e tem os freis guardam numa urna os ossos desse frei que tem fama de santidade, né? Tem alguns outros tantos personagens. Vamos trazer eles aqui para contar a história pra gente. Sim, né? seria muito legal. Então, depois que ele foi ordenado, ele voltou para lá? Ele sai, quando ele é ordenado, ele é mandado para a capital de São Paulo, onde ele fica durante 60 anos. É ordenado sacerdote, ele é mandado. Vale destacar que Frei Galvão é um homem muito inteligente, inteligentíssimo, né? E ele se adiantou muito, ele era muito jovem, já ordenado. Ele é mandado a São Paulo, no convento de São Francisco, e do convento de São Francisco ele sai para outros tantos lugares para evangelização. Dali ele era ligado ao Mosteiro da Luz, que é um outro espaço que nós vamos comentar depois, que ele constrói e guia as irmãs concepcionistas. Mas de São Paulo, enfim, depois de 1762, lá ele fica e falece em 1822. E São Paulo é o lugar da grande estadia de nosso querido Frei Galvão. Eu achei que ele tivesse voltado para Guará. Não. De Guará tem algumas passagens, né? A gente acredita que a primeira missa ele tenha celebrado na Matriz Santo Antônio, onde ele foi batizado, inclusive. Certamente é costume da nossa ordem, as primícias sacerdotais, elas acontecerem no local da sua origem. O berço onde te criou, você ali retorna, ainda mais no lugar do batismo, né? E a família toda ali, né? Sim, o pai, no caso a mãe já era falecida, os irmãos todos vendo o seu querido irmão ali, filho, celebrando as primícias sacerdotais. E o que Frei Galvão fez ao longo da sua vida? Porque ele faleceu, tinha quantos anos? 83, 84 anos. Que para a época era idoso. Muitíssimo, né? Para hoje em dia não, mas para 1700 e tal era bem idoso. Vê-lo despontar essa idade no século XIX é muita coisa, né? Século XVIII, XIX, um homem que vive... século XVIII com tudo isso? É grandioso. Eu não falei um fato que faz muito sentido dizê-lo também, aí eu retomo daqui a pouco sobre o que eu falei no começo sobre Nossa Senhora Aparecida e Frei Galvão. Em 1766, nós estamos aqui no Santuário de Fátima, né? Frei Galvão é um santo 100% mariano. Né? Tá na nossa gênese franciscana defender a todo custo Maria. Em 1766, Antônio, Frei Galvão, ele pega uma cédula, um papel, e ali declara a sua escravidão, o totus tuus, né? De hoje em diante, diz ele, corro por vossa conta e todo sou... E são palavras da consagração dele. De hoje em diante, corro por vossa conta e todo sou vosso, totus tuo. Né? E ele se consagra a Maria Imaculada. E isso faz eco na vida de Frei Galvão. Ele nasce no Vale do Paraíba, onde apareceu a imagem de Aparecida, e essa mãe gera, vamos dizer assim também, um filho imaculado, né? Um imaculista, que nós chamamos, aqueles que defendem a Imaculada Conceição. Ele faz isso... com toda a tua força, né? Frei Galvão não é dito como doutor, mas eu até ousaria dizer que a forma dele defender a Imaculada, que o dogma foi declarado em 1854, Frei Galvão de 1689 a 1822, e ele já, como todos os franciscanos... Antes ele já defendia. Já defendia, todos os franciscanos defendiam, e ele consegue materializar as pílulas que nós vamos falar, traz justamente dentro delas uma declaração da Imaculada Conceição. Ah, que lindo. Dentro da pílula? Dentro da pílula da fé. Eu não sabia. Tem um... Aliás, eu não sabia nada. Tô muito ignorante. Eu tô só aprendendo tudo hoje aqui. Tô gostando. Não. Falava nos bastidores aqui que ele é um ilustre desconhecido. Vale muito a pena. Engraçado, né? Porque é verdade, é um ilustre desconhecido. Eu não sei nada disso que o senhor está falando. Para mim é novidade. Sim. Estou aprendendo agora e que bom que estou aprendendo. E é um santo brasileiro. Santo brasileiro. A gente às vezes sabe infinitamente mais de santos que não são brasileiros.
Assim, nem sei como, se é tão espalhada a devoção de Frei Galvão no Brasil, mas assim, espalhada para valer. Sim. De norte a sul. Eu acho que as pessoas sabem, têm devoção da pílula, mas não sabem a história. A questão é conhecer Frei Mais Galvão. ainda. Saber o que ele fazia, o que tornou Mas santo. quem que inventou a pílula? Foi ele? O próprio Frei Galvão. Engraçado, o Frei Diego é o reitor do santuário Frei Galvão. Ele disse que assim, Frei Galvão é muito criativo, e a gente concorda com esse adjetivo a Frei Galvão. Qual santo que tem um objeto que criam poucos, talvez a gente consegue contar. Ele pegou pequenos papéis, Deus inspira ele, né? Por que nascem as pílulas com Frei Galvão? Ele é um homem muito solícito. Então as pessoas pediam a Frei Galvão, ele rapidamente ia ao encontro das pessoas, atendia às suas necessidades, as mais diversas necessidades. Mas em um dado momento, agora eu falo e vou me contradizer aqui. Um homem que sofria com crises renais e também uma mãe em partos difíceis solicitou a presença de Frei Galvão. Ele não pôde ir. Não pôde ir por alguma razão legítima. E aí a gente tem um ditado popular que diz: quem quer dá um jeito, quem não quer, inventa desculpa. Ele não teve desculpa. Então Deus inspira Frei Galvão a criar uma resposta a essas necessidades. O homem que sofreu crises renais, a mulher de um parto difícil. Ele pegou papéis, né, e escreveu dentro dos papéis: depois do parto, Virgem Maria, permanecestes intacta, Mãe de Deus, intercedei por nós. Vou repetir a oração, a jaculatória à Imaculada Conceição. Depois do parto, ó Virgem, permanecestes intacta, Mãe de Deus, intercedei por nós. Está aqui a declaração à Imaculada Conceição e a sua grande confiança naquela que, como mãe, advogada, intercessora, pode ajudar os seus filhos. Então ele escreve essa prece, enrola esses papéis em forma de pílula, tamanho do grão de arroz como referência, e faz chegar a este homem com crises renais. E também foram 2 episódios, né? E eles ingerem, tomam as pílulas pedindo a graça da saúde e um bom parto. Que era um papelzinho. Pequeno papel, que o santo abençoou, recomendou. Frei Galvão já tinha fama de santo em vida, né? Então, confiando também nas virtudes do santo e na intimidade dele com Deus, essas 2 pessoas tomam as pílulas pedindo as graças. A partir daí, as pílulas começaram a ser distribuídas, assim. Porque os 2 receberam as graças, né? Ele melhorou da crise renal e ela teve um bom parto. Ele continuava a fazer a pílula. E aí depois as irmãs concepcionistas... A história deve ter espalhado. Isso. Né? Foi uma pílula, o papelzinho que ele me deu, uma pílula que ele deu. No começo, só as irmãs faziam as pílulas da fé. Hoje... Mas com ele vivo? Sim, já se fazia. Até porque foi o próprio santo quem o fez. E certamente ele recomendou para as irmãs que continuasse o seu legado, porque ele cuida das irmãs concepcionistas no mosteiro em São Paulo, Mosteiro da Luz, né? Que ele mesmo constrói. E ali as pílulas começaram a ganhar espaço dentro da devoção e das necessidades das pessoas. E até hoje nós continuamos esse legado de Frei Galvão. Posso ver? Pode sim. Se quiser uma também. Não sei se a gente consegue mostrar nas câmeras. Das pílulas de Frei Galvão. Que bonitinho aqui, ó. Quer ver? Ó, tem aqui. E a pílula tá aqui. Tá aqui dentro. Vou abrir para vocês verem a pílula. Aqui é a pílula. Isso, são... E tá escrito aqui dentro essa oração. Veja ali a tradução, ela tá em latim, depois, né? do parto, ó Virgem, permanecestes intacta. Mãe de Deus, intercedei por nós. E tá escrito em latim aqui dentro. Das pílulas, né? É a mesma tradução, né? Depois da missa em latim hoje. Pois é, né? Até quando rezávamos eu lembrava disso, né? Então, ele traz essa oração. Ficou muito bom esse encarte aqui, porque a pessoa tem aqui um QR Code. E são 3 pílulas. São 3 pílulas, né? Querem que eu diga como é que pode? Toma-se? Por favor, queremos. Então, a pessoa que chega ao santuário, ela pode entrar em contato conosco pelas redes sociais, também pelo telefone, e nós distribuímos as pílulas às pessoas. Hoje, a igreja organizou essa oração, que é belíssima. Eu até faria um livro dessa oração aqui, de tantos atributos que tem nela, interessante. Mas ela é dentro de uma novena. Então, no primeiro dia da novena, a pessoa ela se organiza para essa novena. No primeiro dia, ela toma a primeira pílula pedindo a graça. Segue. No 5º dia da novena, toma a 2ª pílula da fé. E no último dia da novena, a 3ª pílula. Frei, o que eu posso pedir nessa novena? Aquilo que você julga como necessário. Bens materiais. Não é só para a saúde? Não, é você quem
quem vai... A graça que vai fazer, como você, fazendo na novena. justamente. Vai tudo na novena, Isso, espiritual, eu pensei material. que era uma pílula só para se fosse alguma graça de saúde. Não, de qualquer ordem. Lá no santuário a gente recolhe muitos testemunhos. Ele está muito ligado à construção civil. Então tem pessoas que pedem a graça de uma casa. Opa! Ah, que legal. Entende? Então, do emprego, da saúde, até dons espirituais, né? As graças espirituais também. E por que, então, que ele é ligado à construção civil? Ok, então. Frei Galvão, como dizia, ele é criativo. Eu olho para ele e falo assim, hoje rezando com os devotos de Frei Galvão, eu falo, Frei Galvão, você foi um padre fenomenal. E além de tudo, você foi um pedreiro, né? Eu falei, me dê a graça de ser um bom padre, porque de pedreiro eu não entendo muita coisa, assim, me esforço, né? Frei Galvão, ele foi responsabilizado de cuidar de um recolhimento das irmãs concepcionistas, das irmãs que se consagram a Deus, tendo como o pressuposto da Imaculada Conceição. Então ele é convidado, quando ele chega em São Paulo, quando ele é transferido para São Paulo, havia uma irmã, Teresa, que ela era carmelita e ela tinha visões místicas, né? E o bispo da época, também um franciscano de São Paulo, ele tinha recorrido a muitos padres para interpretar as visões místicas dessa irmã. E até então ninguém conseguiu discernir essa visão que essa irmã tinha. E Frei Galvão foi nomeado para estar com essa irmã para discernir a sua visão mística. E essa irmã, ela via a imagem do Cristo bom pastor, e debaixo dos braços de Cristo havia algumas ovelhas. E essa irmã dizia a Frei Galvão que Deus a chamava para construir um convento, para a gente entender, né? De mulheres consagradas a Deus. Só que ninguém pôde discernir tão bem quanto Frei Galvão. Estou falando de um padre super jovem, né, de 26, nem menos de 30 anos, mas muito afinado com Deus. E ele escuta essa irmã, interpreta a visão mística e funda com ela um recolhimento, o recolhimento da luz, ali na capital de São Paulo, na Avenida Tiradentes. Até então não era mosteiro como tal, né? E elas vivem de forma muito rudimentar, mas a consagração sincera a Deus, ao Evangelho, e Frei Galvão é o grande orientador dessas irmãs concepcionistas. E ali vai surgindo o Mosteiro da Luz. Por que ele é pedreiro, Frei Leandro? Porque ele empreende, ele arregaça a manga do hábito e começa a construir esse mosteiro com as próprias mãos. Se vocês forem no Museu de Arte Sacra de São Paulo, na capital, do lado do Mosteiro da Luz, nós vamos encontrar no cômodo do quarto, na cela de Frei Galvão, quarto dele, um desenho de uma torre de uma igreja, que era o Mosteiro da Luz. Então ele empreende a construção do Mosteiro da Luz. E ali ele começa, em 1774, ele começa a construção, depois é continuado a construção pelos outros frades. E aí nasce o Mosteiro da Luz, e este ano nós celebramos 10 anos em que o CREA, ele nomeia Frei Galvão como patrono dos construtores civis. Dos engenheiros e arquitetos tem Frei Galvão como seu santo, porque ele está ligado à construção. Eu não vou falar eu não sabia porque eu não sabia nada. Então eu não posso falar mas não sabia, porque eu não sabia nada. E o dia, interessante. E o dia no calendário civil que nós comemoramos o engenheiro e o arquiteto, dia 25 de outubro, dia de Frei Galvão. Dia de Frei Galvão. Então ele recebe esse título por estar envolvido na construção civil. Então, ou seja, então as pessoas que querem tanto uma cura física quanto a sua casa, como poder comprar a sua casa, enfim, as graças que precisam está aqui. Tem aqui a novena e como é feita. Também você pode pedir essas graças por meio dessas pílulas da fé. Agora, não adianta as pessoas pegarem um papel fininho, escreverem essa frase, que é oração depois do parto, isso. E enrolar e engolir. Não adianta. Não tem. Porque certamente esse aqui é abençoado, Sim. foi feito de uma maneira especial. Sim, mas estou explicando porque as pessoas às vezes podem pensar, eu estou longe, como é que eu vou conseguir? Então eu faço mesmo aqui e não dá, né? Até porque hoje as pessoas que fazem essas pílulas no Santuário Frei Galvão são voluntários, é um grupo de senhoras e senhores, né? Que nós, pra terem uma ideia, cada ano mais de 500 mil de pílulas são confeccionadas e distribuídas, né? Muitas pílulas. E eles fazem mediante uma sala que tem um cuidado higiênico, que vai ser ingerida, tem um cuidado espiritual, eles têm um ritual, uma paraliturgia deles próprios, assim, e eles já rezam e depois o Frei, em um dado momento, chega para esse lugar reservado para as pílulas, também abençoa.
né? Mas não é escrito mais à mão, né? Não é mais. Hoje é já industrializado, entre aspas. Assim, É impresso, né? Impresso. Vai impresso, depois tem que dar um trabalho Isso. medonho. Porque tem que cortar, enrolar no micro. Manualmente. Manualmente? Sim, manualmente. Tem uma técnica que eles desenvolveram. É porque é muito pequenininho. O papel é papel de arroz comestível, né? E para ele ficar assim, tem uma goma que também é feita não à mão. papel, né? Não, papel de arroz. E tem uma espécie de uma espátula que eles... E a novena é só rezar isso, um Pai Nosso, Ave Maria e um Glória? Isso, durante 9 terço, dias. Não, se você quiser acrescentar, oração, é oração. Todo dia, um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória. E Isso. nos dias certos, primeiro, quinto e último dia, ingerir a pílula. A pílula, né? Nossa. E digo de coração, eu estou há 5 anos, celebramos 5 anos de nossa presença ali no Santuário Frei Galvão, os franciscanos, a província, e é encantador, assim. Enquanto a gente estuda nas faculdades, estudei em Petrópolis, aqui no Rio, a teologia, durante os meus 13, 14 anos de formação, a gente escutava Frei Galvão, mas nada como você estar no santuário dedicado a ele. E você escutar os miraculados dizendo da ação de Deus por intenção de Frei Galvão em suas vidas. Já fizeram obra lá? Nós tivemos lá alguns anos atrás, né? Foi. Com o Frei. E eu acho que era o mesmo que é o superior lá ainda. Frei Diego. Ele está há muito tempo lá? Quantos anos fazem, mais ou menos, vocês foram lá? Uns 4? 5, sei lá, 6. Foi no comecinho, então, da nossa presença. Foi sim, logo. E ainda era meio um galpão que estava fazendo um projeto. Sim. A avenida que chega lá estava começando a ser feita ainda. Hoje... E aí tinha um projeto de aumentar o santuário. Isso. Tinha uma lojinha pequenininha. Isso. Nós estamos... Tem um projeto, uma maquete bem grande ali no santuário. Quem chega... Isso a gente viu. Esse é o projeto do futuro santuário, né? Que pra ter ideia, caberão futuramente 4.000 pessoas no seu espaço interno, né? Com a área externa para 10.000. Mas assim, a construção desse santuário exige muito, né? Vocês estão à frente de um santuário, sabem quanto é exigente, né? Como a gente sabe. E hoje, Bertaldo, a gente colocou os pés no chão e olhou para o nosso espaço, que essa igreja atual que nós recebemos os devotos, e falamos, temos que responder às demandas da realidade. Então, hoje nós estamos com um grande projeto de ampliação e reforma do santuário. Ele está sendo aumentado para capacidade para mais 500 pessoas, é do espaço atual, né? Ele está recebendo uma torre, se receberá sinos na sua fachada. Aquelas lojas que estão à frente, elas serão tiradas, colocadas no lugar mais adequado. Então, existe uma readequação de todo aquele espaço, uma arte sacra. Ou seja, ainda não é o projeto grande, mas já está reorganizando esse espaço que tem hoje. Sim, justamente. Para as pessoas que não conhecem, eu vou dizer, falei do Santuário Nacional, está a 15 minutos de Aparecida, Guaratinguetá, o Santuário de Frei Galvão. Então, nós estamos readequando. Se você for agora, os convido para voltarem, né, depois desse período, para ver as nossas as iniciativas que foram tomadas e concretizadas com a ajuda do povo de Deus na construção deste... Quantos freis tem lá? Nós somos em 5 frades. 5 frades. Todos padres? Nós somos 4 padres, eu sou sacerdote, e um irmão. É o Frei Diego, que é o reitor, o Frei Valdir Laurentino, que foi o nosso mestre na formação, hoje é o nosso confrade, Frei Roberto Ixara, Frei Tiago, que é um irmão, não é sacerdote, e eu, Frei Leandro. Então somos 4 sacerdotes e um irmão. Quantos peregrinos por ano já vão lá? Olha, nós temos aí cerca de pode dizer, quase 1 milhão de devotos passando por santuários. Tem uma ideia, no passado, na nossa festa, nós fazemos a festa 16 a 25 de outubro, né? Então, nessa festa, nós tivemos 90 mil devotos passando, né? Hoje nós somos na cidade de Guaratinguetá, uma instância turística, né? O santuário hoje é um dos pontos mais visitados da cidade. Nós somos no Vale do Paraíba, entre lugares de muita convergência de pessoas, de peregrinos, né? Então, aqueles que passam... Canção Nova, né? Nós somos no meio, né? Entre Aparecida e Canção Nova. Quem vem do Rio, depois da Canção Nova está o santuário. Quem vem de São Paulo, depois o Santuário Nacional. Então tem uma convergência muito grande. E acaba que uma pessoa vai a Canção Nova, vai a Frei Galvão. Vai a Aparecida, vai a Frei Galvão. Né? Vai a Frei Galvão, vai a Aparecida. Dá pra fazer um triângulo santo ali. Sim, sem dúvida alguma, né? E tem eu diria que o Vale do Paraíba é um vale místico. Você tem grandes ambientes de encontro com Deus. O Santuário Nacional, a Canção Nova, a Fazenda Esperança. Fazenda Esperança. Entende? E ali o Santuário de Frei Galvão. Então...
Podíamos ter construído a Capela das Aparições lá, né? Para ficar já mais no pertinho. caminho. Já não ia ter problema de peregrino. Pode ser uma segunda, por que não? Não Deus dá, inspiral. não dá, não. Então então o santuário está ali. Nós temos dois objetivos no santuário de Frei Galvão. O primeiro deles é divulgar mais o nosso primeiro santo brasileiro, aumentar sua devoção, fazê-lo mais conhecido e criar, estruturalmente falando, o seu santuário. É a nossa grande tarefa. Nós empenhamos a nossa vida, as nossas forças para que isso de fato se concretize. E na vida do dia a dia de Frei Galvão, bom, teve o episódio com as pílulas, né, que foi curado, teve um bom parto. O que ele fazia também de extraordinário, assim, no dia a dia, que chamava a atenção das pessoas? Ok. Ele, como dizia, ele tinha uma inteligência fora de sério. Uma das primeiras, vou falar uma curiosidade aqui, uma das primeiras academias de letras da cidade de São Paulo, Frei Galvão, chama-se Academia dos Felizes. E ele eram 10 grandes intelectuais, literatos da cidade. Frei Galvão, ele fazia parte deste grupo. Ele tem alguns poemas em latim, aí revela a grande versatilidade dele, a grande inteligência dele, dedicada a Santana. Ele é Frei Antônio de Santana Galvão. Então, um homem inteligente, não é à toa que empreendeu a construção de um convento, então tinha que ter uma sagacidade, uma capacidade de diálogo, né, em termos financeiros também. Então, a sua inteligência é extraordinária. Tem o dom da levitação, né? São Cupertino, de Cupertino, ele levitava. Eu acho fantástico. E tipo São Felipe Neri. Cara, como é que a pessoa consegue levitar? É surreal. Reza tanto, né? É impressionante isso. Eu tenho quem chega no santuário, não sei se vocês recordam, tem um quadro na parede em que Frei Galvão está levitando. Não sei se vocês recordam desse fato. Um pouco, sim. Então, mostra justamente esse fato extraordinário, sobrenatural. É justamente isso, Kenny. Muita intimidade com Deus. Qual a comparação para as pessoas entenderem? Fala levitação. O que é levitação, né? Parece aquela coisa zen, que fica sentado tipo com a mão assim. Super-homem, assim, né? Não, então uma coisa meio de zen mesmo, com as pernas cruzadas assim, né? De índio, com a mão assim, fica... Aí eu trago um exemplo, que é só uma metáfora para dizer algo que está muito além disso, né? Vocês já receberam aquele abraço de pessoa querida que te abraça, te envolve e te levanta do chão? Nós já recebemos, enquanto criança, a gente dá esse abraço, tira a pessoa do chão, né? Frei Galvão era muito íntimo de Deus. Então Deus o abraçava, né? E nesse encontro com o Senhor, só poderia tirar os pés dele do chão. Até porque um dom extraordinário nunca é para que seja favorecido aquele que é capaz de manifestar, mas que Deus seja percebido e seja glorificado. Então o que Deus fazia em Frei Galvão não era para ter vantagem somente ao santo, mas para que as pessoas que perceberem esses dons percebiam a sua intimidade, o seu envolvimento, o seu abraço com o Senhor. A definição mais bonita que eu já vi da levitação. É um abraço íntimo, né? De e afeto. As pessoas viam ele levitar? Tem dois fatos. Um se dá na cidade de São Paulo. Uma senhora, o Mosteiro da Luz era numa grande avenida. Então diz a história que uma senhora vinha ao encontro de Frei Galvão. E Frei Galvão numa ponta, ela em outra ponta. E ele vinha andando e ela olhou assim, percebeu que o santo não tocava no chão, né? Aí ele cruza com essa senhora e ela fala assim, você não pisa no chão, você não está pisando no chão, ele ignora, porque nenhum santo declara as virtudes, né? Eles nunca... tô flutuando mesmo, né? Como é que eu sou maravilhoso, não? Ele essa senhora, e depois se deu em Itu, em interior de São Paulo. Ele foi convidado a estar numa casa e as crianças curiosas foi ver na fresta da portinha assim, o que Frei Galvão fazia dentro do quarto. E quando elas olharam assim, percebiam que o santo rezava e estava levitando. E o mais velho os mais novos falaram, está levitando. Aí o mais velho foi questionar para ver, e ele olha espantado e vê o santo levitando, né? E eles começam a espalhar. Daí, olha só, uma catequese. Nós rezamos no santuário uma jaculatória a Frei Galvão, que é: na minha aflição, dai-me consolação, meu santo Frei Galvão. Nós rezamos assim todos os dias. Se você for ao santuário numa missa, nós rezamos a oração a Frei Galvão e finalizamos com ela. Na minha aflição, dai-me consolação, meu santo Frei Galvão. Hoje. Mas quando ela foi divulgada no comecinho, o Frei Galvão não era santo, dizia assim, meu santo que não pisa no chão, né? Que falava tanto da levitação como da santidade, alguém elevado, né?
Então, meu santo que não pisa no chão, na minha aflição, dai-me consolação. Então, essa ejaculatória invocada ao santo revelava a sua santidade e o dom da levitação de Frei Galvão. É um dom extraordinário. O Frei Galvão está sepultado onde? No próprio Mosteiro da Luz, em São Paulo, né? Quando ele falece, em 1822, no dia 23 de dezembro, né? Por isso que celebra, Frei Leandro, 25 de outubro e não 23, quando ele morre, que é muito perto do Natal. Pastoralmente, a igreja achou por melhor canonizá-lo no dia da sua beatificação. E ele foi enterrado justamente no Mosteiro da Luz, onde diariamente ele celebrou a Eucaristia. Passando aqui para te fazer um convite rápido para você conhecer a comunidade Ânima, que é um ambiente exclusivo onde as pessoas que acompanham aqui o nosso podcast se reúnem para ter acesso mais aprofundado ao conteúdo dos professores que passaram por aqui. Quando eu comecei a minha caminhada na fé católica, eu também tinha dificuldade de entender como aplicar tudo que eu estava aprendendo na vida e de uma forma concreta. Porque uma coisa é você conhecer e entender os princípios católicos, mas outra, bem diferente, é você saber como viver esses princípios na sua realidade e em todas as áreas da sua vida. Foi pensando nisso que nós criamos a comunidade Ânima para facilitar o seu processo de formação pessoal e espiritual. Lá você vai aprender como viver a fé católica na prática, com as pessoas que você admira e que vivem, de fato, aquilo que ensinam. Você vai ter aulas sobre virtudes com a Kênia, sobre batalha espiritual com o André Prazeres, sobre casamento com o Tiago Andrade e muito mais. E você vai ter acesso a tudo isso por menos de R$1 por dia. Então te convido a conhecer a melhor comunidade e a estar aqui junto com a gente, apoiando mais de perto o nosso podcast e tendo essa experiência de conseguir, de fato, viver o catolicismo na prática em todas as áreas da sua vida. Então, Mas não poderia levar os restos mortais dele lá para o santuário? Nossa, isso não seria uma maravilha? Seria... Isso ia gerar uma peregrinação para lá. Isso vai gerar briga. Briga com as irmãs. Com as irmãs concepcionistas, né? Deixa uma relíquia boa lá para ela. O fêmur, uma relíquia boa, assim, grande. Não sei se eu posso adiantar as novidades que nós temos aí para os 20 anos de canonização de Frei Galvão. Já tem 20 anos? Mas foi outro dia que ele foi canonizado. 2007 ele foi canonizado. Ano que vem, 20 anos a canonização. Quem canonizou foi o Papa Bento. O João Paulo o torna beato. Né? E o nosso Papa Bento o faz santo. Mais um fato curioso aí, anota aí, esse aí é legal. Frei Galvão, se não me engano, acho que é certo, é o único santo que foi canonizado fora do Vaticano. Já viu algum santo fora do Vaticano? Não. É verdade. 2007. Ele veio pro Brasil para canonizar. E canoniza. Por quê? Porque foi aqui. Cara, aqui ia ter mais público do que lá, né? Certamente. Vamos combinar, né? Eu acho que também a igreja presenteia uma nação que porque é o primeiro santo. Primeiro santo brasileiro. O Brasil é uma nação que tem muitos católicos. sim. Aí todo mundo ir lá. Não dá. Então ele é o único santo que foi canonizado fora do Vaticano. A gente brinca com a curiosidade da vida do santo, tem né? uma imagem do Frei Galvão, que eu acho que foi da canonização ou por ali, que um amigo nosso acabou por adquirir, que foi para uma fazenda, foi o Nestor Rocha, ele queria uma imagem de Frei Galvão, e eu acho que alguma da canonização lá acabou ficando com eles numa fazenda histórica de café. Frei Galvão. Então ele foi canonizado em 2007, que legal, temos que conhecer esse senhor. Eu me lembro dele falando muito que queria aquela imagem, e acho que ele adquiriu alguma. Não sei, porque tinha uma imagem grande de Frei Galvão lá. Sim, no Campo de Marte, em São Paulo. E onde foi essa imagem? Não sei. Eu acho que é uma imagem dessa que está com ele. Foi uma equipe de São Paulo, se não me engano, que confeccionou essa imagem de Frei Galvão. A gente não sabe do histórico dela, né? Mas sabemos que todo o espaço foi concebido para que houvesse... Mas você já pediu... Aqui eu voltei para a história dos restos mortais de Frei Galvão. É porque não faz sentido. Eu até entendo, mas já que tem um santuário para ele, que serve para divulgar Frei Galvão, para dizer sobre a sua vida e tudo, faria muito mais sentido estar lá. Irmãs... Desculpa, eu não estou jogando contra as senhoras, não, mas... Se eu for perseguido, eu vou recorrer a vocês para me ajudarem. Por favor, a gente ajuda. A gente percebe também que seria algo pastoralmente falando muito bom para a história de Frei Galvão. Nós estamos em diálogo. Nunca deu essa ideia do Odilo, não?
vamos conversar com ele ali. A gente está dialogando sobre a possibilidade de algo mais significativo no santuário em Guaratinguetá, né? O Mosteiro da Luz, eles recebem, sim, peregrinos, mas não no número que nós recebemos. Não, e nem nunca, porque vocês estão num local geograficamente que tem mais a ver com a história. Ao lado do Santuário Nacional, que tem, sei lá, 15, 18 milhões de pessoas por ano. Não, que já estão ali Santuário do Frei Galvão. Sim. É próprio para ele, cidade onde ele viveu. Onde, né, Não faz todo muito sentido. sentido não estar sepultado ali. Então vamos pedir um pedido ao Dom Odilo e às irmãs concepcionistas aqui. Dom Odilo, irmãs concepcionistas, as senhoras são caridosas, as senhoras são... Você vai arrumar briga com essas freiras já. Não estou contra as irmãs. Não, imagina, eu entendo. Mas quem sabe, para os 20 anos, a gente não tem algo bem significativo. Quantos anos tem o santuário? O Santuário Frei Galvão, nós celebramos, enquanto espaço tem 30 anos. Tem 30. Dedicado a Frei Galvão, ele tem 25, né, que era uma igreja sempre de São José. Aí São José cede a Frei Galvão, ele recebe o título. E 15... São José cede, ótimo. São José, não, por favor. Meu irmão aqui, Frei Galvão. Eu tenho muitas igrejas dedicadas a mim. Eu vou deixar essa para você. Sim, mas então, quantos anos da canonização? Da canonização serão 20 anos ano que vem. Então é hora de transladar. É da hora, né? Então, quem sabe? Vamos pedir a intercessão de Frei Galvão para isso, porque daí ele vai ele vai tocar o coração da madre. Onde, meu irmão? Fala aí. Exatamente. Ele vai lá e dá um jeito de soprar no coração lá da madre, no ouvido da madre, falando, eu preciso ir para lá. Com a graça de Deus. Não é? Aqui tem as pilulinhas pedindo a graça. Olha, deixa lá o túmulo dele. Ou o túmulo dele já vai ser uma relíquia, porque os restos mortais tocaram e tal. E deixa também algum relíquia dele, livre, né? Eu acho que... Vamos empreender uma novena para que isso aconteça, exatamente. Né? Mas vamos rezar. Mas são 5 frades. São 5 frades. Mas tem que empreender a novena e tem que dar o passo de fazer o ofício pedindo. Porque senão basicamente não vai acontecer. Pois verdade. A graça não dispensa a natureza. As irmãs concepcionistas são franciscanas também? Não, elas fazem parte da Ordem de Santa Beatriz. Que tem como Imaculada Conceição a grande... então tem que pedir também a intercessão de Nossa Senhora, com Imaculada Conceição, porque Nossa Senhora, Imaculada para Frei Galvão, Imaculada para as irmãs, elas vão resolver essa pendenga aqui. Né? É isso aí. Elas não são ligadas à nossa família franciscana, mas elas têm uma regra própria, né? Para a vivência delas. E Frei Galvão ele meio que reforma as concepcionistas ali no Mosteiro da Luz. Aí depois elas se espalham por todo o Brasil, assim, mas é espanhola a fundação, né? E Frei Galvão, ele teve muita importância para elas. Sim, né? super. Isso tudo bem, mas certamente elas vão entender que tem um santuário com 1 milhão de visitantes. E que vai ajudar na divulgação dele. Sempre mais. Sempre mais. Elas são generosas. Serão. Nós vamos bater a porta do mosteiro. É legal você falar isso. Agora, eu só vim buscar Frei Galvão. Só isso. Tu bateu na porta errada, meu irmão, não é aqui não. Não sei se a gente vai pegar bem entre aspas, a ira do paulistano, porque tem na história de Frei Galvão, ele em vida, né? Ele foi expulso da cidade, Frei Galvão. Se vocês não falei... De qual cidade? De cidade de São Paulo. Gente, ele foi expulso. Por quê? Se vocês pegarem, se nós tivermos a oportunidade de pegar as atas da Câmara Municipal de São Paulo, a gente vê elogios a Frei Galvão, não é a igreja falando, são os grandes líderes da região falando de São Paulo, de Frei Galvão, na cidade de São Paulo. Aconteceu que, em São Paulo, 2 soldados brigaram. Entre eles, um desses soldados era filho de alguém ligado à governância de São Paulo ali. E foi uma briga de desentendimento de 2 soldados. Aí um feriu o outro. O ferido foi o filho desse grande governador do estado, do administrador. E esse que feriu, esse filho, ele foi condenado à morte. Né? Frei Galvão e outro monge beneditino souberam dessa acusação e dessa pena de morte. E Frei Galvão vai à defesa desse... Não, eles brigaram, então se é para ser punido, que os 2 sejam punidos, mas não neste grau de pena de morte. E Frei Galvão se opõe à normativa ali, né? E por este fato ele é expulso, porque ele estava causando a desordem. Obediente, como franciscano, ele seria exilado aqui no Rio de Janeiro, no convento, como obediência, né? Então ele foi expulso. Só que os paulistanos, por isso estou falando de pegar o Frei Galvão lá no mosteiro, né? Os paulistanos se juntam e reivindicam a permanência de Frei Galvão na cidade. Né? Ele não pode sair. Aí
o governo da época volta atrás e deixa o santo em paz lá. E o rapaz, o outro, morreu? Infelizmente foi condenado à morte, mas Frei Galvão ele foi. Então o Papa João Paulo II dá a Frei Galvão o título de homem da caridade e da paz. Então essa nomenclatura dada pelo nosso São João Paulo II tem justamente esse fato, quando ele defende a vida de alguém que foi condenado injustamente à morte. Então ele se envolve e tem tudo a ver com alguém que está envolvido com o carisma de São Francisco. São Francisco é um homem da paz, né? Um milênio deu ele como um homem defensor da paz e do bem. Frei Galvão. Ele tinha outros dons também, não é? Tinha outros sim. Da bilocação. Não sei se você... Bilocação. Isso também é incrível. Tipo Padre Pio, né? Tava aqui e tava lá ao mesmo tempo. Isso se deu em Pontunduba, no interior de São Paulo, uma cidade. Um homem, um moribundo, estava padecendo e ele invoca e conhecia Frei Galvão, mas ele não queria morrer sem o sacramento da confissão. Então a gente sabe, se a gente morrer em pecado mortal, né, a condenação pode ser que seja certa a vida daquele que não se reconciliou com Deus, consigo e com o outro. E esse homem, nessa cidade de São Paulo, clamava a Frei Galvão, né? Eu não posso morrer e eu quero a confissão de Frei Galvão. Frei Galvão está na cidade de São Paulo. E esse homem estava onde? Na cidade de Pontunduva, São Paulo, né? Outra cidade. Não estava na capital. Não estava na capital. Frei Galvão, a história diz, né, que ele rezava uma missa, na hora da homilia, ele pediu ao povo, rezemos por alguém que neste momento morre. Ele rompe a homilia dele e diz isso, né? Rezemos por alguém que está morrendo. Quem estava morrendo? Este senhor. E aí diz a história que ele aparece, a bilocação. Ele estava aqui em São Paulo e aparece no interior de São Paulo, consolando este homem. E aí este homem morre em paz dizendo, Frei Galvão esteve aqui comigo. Mas ele estava em São Paulo, né? E aí se dá a bilocação. E tem outros fatos também aqui no Rio de Janeiro, que um homem pedia e se disse que Frei Galvão esteve aqui, né? Então a bilocação é um dom extraordinário também presente na vida de Frei Galvão. E o que é o dom da presciência? Para explicar para as pessoas, ele tinha também. Tem. Aí tem uma história muito legal, eu gosto de contar essa história principalmente para as crianças. A presciência está ligada a uma história chamada a galinha do diabo, né? Por que galinha do diabo? Então, a presciência é a capacidade, ou a clarividência de ter antecipadamente a compreensão de alguma coisa que você pensou. Já pensou? O Frei Galvão, o padre, sabendo o que a gente já fez antes de a gente confessar, meu Deus do céu. Mas Frei Galvão tinha esse dom extraordinário. Então, um escravo quis presentear Frei Galvão com galinhas, né? Então, colocou numa arte, né? O pessoal brinca que a barriga do padre é cemitério de galinha, né? Quando ele vai fazer missão, o pessoal sempre gosta de... né? E esse senhor quis presentear o santo por tudo aquilo que ele fez, certamente, com essas galinhas, né? Para que ele consumisse. Então, ele amarra as galinhas na haste e vai levar até Frei Galvão. Ao longo dessa jornada, até chegar a Frei Galvão, 3 galinhas escapam da haste desse senhor que presentearia Frei Galvão. E essas galinhas se embrenham no mato, né? 3 delas. Aí esse senhor resgata a primeira, resgata a segunda. Não tendo sucesso na terceira galinha, esse senhor fala assim, volta aqui, galinha do diabo. Ele apanha a galinha mediante essa fala, né? Da maledicência. E aí ele amarra a galinha na haste e vai. Chega ao Frei Galvão, tira 1, 2, na terceira ele vai dar a Frei Galvão, e Frei Galvão fala assim, essa eu não aceito. Aí o homem se assusta, por que você não aceita? Porque essa já tem um dono. Você já deu a alguém essa galinha. A galinha do diabo, foi porque ele falou, volta aqui, galinha do diabo. Então a presciência está ligada a isso. Frei, qual o ensinamento? A gente tem, às vezes, escapa uma palavra, e a nossa palavra tem força, né? Porque a gente diz, até porque há de se confessar esse pecado da maledicência, falar mal do outro, chamar nomes, né, quando a gente fala, né, dentro de casa, isso torna um ambiente um tanto carregado e pesado, né, e quando a gente clama... E às vezes fazer comentários desnecessários sobre outras pessoas. Justamente. Às vezes são pequenas alfinetadinhas que a gente tem que prestar muita atenção nisso, que você denigre a imagem do outro
e você acaba incutindo na cabeça de quem você está conversando o mal daquela pessoa. Sim. E aquele mal fica na cabeça. Sim. Sei lá, estamos aqui conversando e fala, ali está o João. Uhum. Mas sabe como é que é o João, né? João é um cara esquisito, meio preguiçoso, não gosta de trabalhar. Falei um negócio desse. Certamente a sua imagem do João vai ser de um cara preguiçoso. Ele é preguiçoso e nem sabia que ele era assim. Então isso é muito ruim. Sim, e a palavra, se a gente lê de forma inversa, me entendam bem, o Gênesis, né? Deus cria com a palavra. Então se a gente faz um mau uso, a gente destrói com a palavra. Ela cria um ambiente ruim e destrói muita coisa, né? Então nessa galinha do diabo está essa presciência, seu dom extraordinário, mas esse grande ensinamento, né? De não trazer, a palavra consagra, né? O padre consagra a Eucaristia. O Evangelho significa o quê? Boa notícia. E o Verbo se fez carne. E o Verbo se fez carne, né? Imagina. A importância do que a gente está falando, isso para quem nos acompanha, às vezes tem por hábito também falar em casa, que inferno, Isso. Minha vida está um inferno, e proclamando isso, né? Como ele falou, galinha do diabo, você está proclamando aquilo, muda as tuas palavras. Sim. É importante, não fica falando isso. Vocês são pais, né? Sim. Têm filhos, 3. né? Vocês ensinaram os seus filhos mediante a fala, né? E se o pai e a mãe todos os dias traz palavras estranhas, vai alimentar, o filho vai introjetar aquilo, vai crescer e vai normalizar. Hoje, pode ser que algumas palavras estão tão normais que a gente está num ambiente que não condiz com aquela palavra e a gente solta, né? Ou você solta. Então, tomar cuidado com aquilo que entra e aquilo que sai da nossa boca. Razão. Qual foi o milagre da beatificação? Da beatificação, nós temos... É a Siri? Não é a minha, a Siri não. falando, foi do Frei. Essa não foi a minha, Siri. não. Siri fofoqueira quer participar. Onde fala aqui. E da beatificação foi com a Daniela, né? Uma jovem que tinha uma doença muito grave, e ele foi reconhecida pelo Papa João Paulo II e o torna beato, né? Em 1990. Sabe qual doença ela tinha? Eu não me escapou aqui a doença. Eu sei dizer assim, com mais propriedade. Mas deve ser grave, porque senão... Eu não... É aquela doença que tem comprovação científica, que antes estava daquele jeito, não tinha salvação e a coisa virou. Ela se deu em 1990. A da canonização foi em 99. São dois miraculados, né? A pessoa que recebe um milagre é miraculado, né? Foi a Sandra Grossi e seu filho Enzo, né? A Sandra Grossi não poderia ter filhos. Aí aqui elenco, né? Evidencia que Frei Galvão está muito ligado à maternidade, né? Um santo ligado à maternidade. Então, você mulher, casal que busca, né? A graça de um filho, ter filhos, ter filho, e a gente tem ali relatos incríveis. Eu me encanta muito, falo de modo muito particular, quando escuto o milagre da maternidade, testemunho muitos de pessoas que, né, e de milagres esses que até coincidem com um período de pedido com o nascimento no dia 25 de outubro, né? Milagres que acontecem justamente, acabei de rezar a novena depois de 10 anos tentando engravidar, conseguir a graça da maternidade, né? E a Sandra Grossi, mãe do Enzo, ela não podia ter filhos, né? De modo algum. Vários abortos espontâneos, né? Naturais, assim, e ela, não, eu tenho que ser... E ela reza a novena de Frei Galvão. Reza a novena, ficou grávida, impossibilitada de engravidar, engravidou. E quando engravida, recebe 2 milagres. As complicações do parto poderiam levar à morte o Enzo. Mais uma vez ela faz a novena com as pílulas e nasce o Enzo. Foi o último milagre que a igreja averigua como científico, enfim, fato, e depois dá a ele, em 2007, o reconhecimento de canonizar, um homem sujeito a ser canonizado, né? Então a igreja reconhece ele em 2007. 2007, mas foi em 90 e pouco. 99. O Enzo hoje está com uns 25 anos, sei lá. Ele hoje é médico, inclusive, o Enzo, legal. Né? E a Sandra Grossi, se você buscar Sandra Grossi. Grossi é o nome dela, né? E o Enzo Grossi. Eles são os últimos milagres, assim, que a igreja dá. Tem muitos outros relatados. As irmãs mesmo, no Mosteiro da Luz, já em vida, elas relatam uns milagres atribuídos a Frei Galvão. E hoje no santuário, se você olhar a nossa página no Instagram, todas as terças-feiras a gente consegue publicar um milagre
de alguém que recebeu de todos os níveis, né? Doença, material, espiritual. Como ele era muito ligado à Imaculada Conceição, Uhum. né? Ele Sim. com as mães grávidas, com os bebês que estão para nascer, as que querem, deve Sim, ter uma sim. ligação aí, de E- tanto amor que ele tinha. E bonito, Frei Diego, ele relata um milagre um tanto diferente nessa forma de raciocinar. As mulheres pedem a graça de gerar um filho. Foi um casal lá de Santa Catarina, se não me engano, agradecer a Frei Galvão a graça da adoção, Olha lindo. que coisa. né? Então foi Que uma, legal Que isso. uma bonito. leitura diferente, bonito, né? É. Então, lógico, se pede a graça da maternidade, mas as pessoas bem reconhecem que a missão dela é outra, adotar. E ela veio agradecer. E é interessante que nós achávamos que a semelhança das crianças era tal e qual do pai e da mãe. Falou, não, É são- impressionante, quando você adota, quando você vai ver, a criança é muito parecida. Uhum. Acontece um negócio ali que Deus faz que a gente não É, entende. Né? então ela estava agradecendo. Pra gente foi uma surpresa, um acalento de Deus assim diante, né? Esse é um milagre, a adoção. Então esse casal agradecia. E eu relato uma de uma senhora e que foi com o seu filho, a gente fala especial, né? E foi a minha fala ali com ela. Ela falou, não, Frei, não é meu filho que é especial. Deus me fez especial para cuidar dessa criança que eu pedi a Frei Galvão. Ela não podia engravidar, engravidou, o filho veio com uma deficiência e ela foi agradecer. É grandioso isso, né? Muito. Né? Porque a nossa Muito. forma de raciocinar, a gente quer coisa, entre aspas, perfeita. Exatamente. E ela ali, um testemunho, uma pessoa muito E simples. lá no santuário tem missa todos os dias? Todos os dias. Confissão também? Também. Missas 7 da manhã e 15 horas. Confissões 9h30. Mas 7 da manhã já é para os peregrinos? Se o peregrino chegar, já vem. Geralmente é as pessoas do entorno ali. Né? E no domingo nós temos 7 missas, né? Todas bem frequentadas hoje E assim. confissão é de que horas a que horas? Das 9h30 às 11h30, depois das 2 às 4h30. Par da manhã e par da tarde. Todos os dias? Todos de segunda os a dias, segunda? todos os dias. Perdão, menos quarta-feira que o Frei dá uma folga ali para tomar forças para tomar conta do final de semana. Mas como é um santuário canônico, ele tem como missão a Santa Missa, a acolhida dos romeiros e o atendimento nas confissões, né? É a nossa missão do santuário. Sem dizer o trabalho social, né? Eu vi que vocês também têm obras sociais, né? Isso faz parte da missão. Não tem como não ter. Sim. Porque aqui o pão para nós é sagrado, não é? Uhum. Então, tanto o pão do céu quanto o pão de Fátima. Uhum. Então, o pão de Fátima é dado às pessoas diariamente, 5.000. Nossa. E ainda são dados 5.000. Uhum. E o pão do céu, temos 5 missas por dia também, então... Uhum. Né? E as confissões também. Aqui, graças a Deus mesmo, se tornou um polo de confissões na cidade do Rio de Janeiro. Uhum. Então, no ano passado, foram confessadas quase 50.000 pessoas aqui. Então, um dia que se confessa pouco aqui, se confessa 100, 120. Imagina. No dia que é pouco. Uhum. A gente agora, na Semana Santa, né? Foi na quarta-feira, antes da Quinta-feira Santa, foram 900 pessoas num dia confessadas. Uhum. Então, durante 12 horas. E a gente acha isso é grandioso. Alguns conventos nossos são reconhecidos por alguns bispos como o confessionário da cidade. Exatamente. Talvez É você... isso aí. Aqui também. Então, atribuiria a Talvez você... eles estão num polo, nós estamos no outro da cidade. Eles estão de um lado da cidade, nós estamos do outro. Exatamente isso. E Frei Galvão, ele, quando é nomeado a São Paulo, nós falamos da ida dele a São Paulo, ele recebe atribuições de ser o porteiro, o pregador e o confessor. Né? Porteiro, confessor, né, das pessoas que chegavam lá e o pregador, né? E o santuário tem essa missão. E o porteiro é o porteiro mesmo? O cara bate na porta, ele vai lá abrir? Sim. Porque nos conventos franciscanos, assim como outros conventos também, a portaria, mais no tempo de Frei Galvão, era o lugar da diplomacia, do contato com a população. Era tipo o balcão. Era o balcão, de todos os níveis. Balcão de atendimento, Quem vinha, as grandes pessoas, grandes personalidades, batiam a porta do convento, o pobre também vinha lá pedindo seu pão. E teria que ter alguém na portaria que tivesse a capacidade de fala, que fosse desenrolar, tivesse a capacidade de fazer a diplomacia. Não poderia ser qualquer frade. Então, era uma nomeação no tempo de Frei Galvão, hoje não mais assim. Mas era uma nomeação pelo superior provincial.
Então, E era algo importante, Sim, porque né, era sim. quem ia acolher, sim, né, justamente. quem ia saber o que direção dar. Que tinha a palavra certa, era alguém afetuoso, né, no bom trato, porque a recepção é Ou você afugenta ou você Sim. acolhe. Né? A província, ela pega qual pedaço do Brasil ou o Brasil todo? No Brasil nós somos 9 províncias, 9? né? 9 províncias. Aí cada qual tem o seu tempo de fundação, a sua administração particular. A primeira província é a de Santo Antônio, que quando chegam os frades no Brasil. Nós somos filhas da província de Santo Antônio. Santo Antônio é Nordeste. A província da Imaculada Conceição, ela pega Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Nossa, grande. É grande. E nós temos uma missão em Angola. Os frades, depois, 36 anos atrás, a minha idade, eles quiseram agradecer o dia que vieram os frades da Saxônia da Alemanha para restaurar a província, que sofreu uma diminuição muito grande há 100 e tantos anos atrás. Eles vieram. E como resposta daqueles que vieram, a gente foi para Angola para retribuir. Mas dessas 9 tem alguma província chefe dessas 9? Não, ela tem uma ligação, uma conferência hoje até América Latina também, né? Mas ela tem autonomia, mas ela tem diálogos entre elas, assim. Quem é o superior geral de tudo isso? O superior geral, ele mora na Itália, eu fui Máximo Fusarelli, né? Ele é um frade menor e ele é o que é pra gente o São Francisco, na frente da ordem. Mas ele mora em Assis? Mora no Vaticano, em Roma ali. Em Roma. Isso, ele é o superior geral. Mas nós temos um superior provincial. Cada província tem o seu provincial. O nosso caso... É como se fosse um presidente e os governadores. Isso, né? E aí o nosso provincial é o Frei Paulo Pereira, que mora em São Paulo. Então ele administra essa província. A nossa presença em uma diocese, como é aqui na Arquidiocese do Rio de Janeiro, nós temos todo o respeito e também acatamos as falas de Dom Orani, no caso aqui no Rio, mas ele não é o nosso superior enquanto alguém que pode nos transferir. Ele é nosso superior enquanto nós estamos num território que é dele, Claro. Mas só quem nos transfere é o superior provincial, né, que tem essa competência de administrar espiritualmente a missão do frade em Mas outros vocês aspectos. estão desde quanto aqui? 1650, 350 anos, né? 1650 aqui Isso. na cidade do Rio de Janeiro. Sim, No mesmo lugar lá. sim. Na verdade, assim, no Rio estamos há 400 anos, Aham. porque o convento ele pertencia a Santo Antônio, ao Nordeste. Depois é desmembrado e ele permanece aqui. Então, 400 anos. Então, Rio de Janeiro tem quantos anos? Não sei. É 500 e pouco. Então. E tem uma história muito legal, porque o Santo Antônio de Pádua, que não é o Frei Galvão, é outro Santo Antônio, ele tem até título aqui na cidade ele tem dentro do exército, alguma nomenclatura, algum atributo, porque ele defendeu a cidade do Rio de Janeiro numa guerra, né? De uma guerra civil. E para dizer que os freios estão há muito tempo ali. O fico de Dom Pedro foi ali no convento de Santo Antônio, né? Eu não vou ficar aqui, diga que eu fico. Foi ali no convento de Santo Antônio, né? Então, Frei Galvão esteve ali. E tem uma personalidade muito conhecida aqui no Rio de Janeiro chamado Pedro Sinzig, que vale a pena conhecê-lo. Na música sacra e na música erudita brasileira, Pedro Sinzig é um alemão, ele contribui bastante no folclore brasileiro e morou ali no Rio de Janeiro também, aqui no Rio de Janeiro, no convento de Santo Antônio, onde Frei Galvão também passou. Você sabe quantos frades tem lá? No convento, eu vou chutar, tem acho que uns 15 frades, né? 15 frades. É uma outra missão. Imagina, né? Eu quero voltar lá com outro olhar. Volte. Eu fui a uma missa lá. Uhum. E, enfim, mas imagina lá por dentro, né? A clausura, tudo Isso. aquilo. Hoje, em termos de patrimônio, o convento de Santo Antônio, infelizmente, ele sofreu uma grande reforma e essa reforma não foi concluída por várias razões. E os frades estão lutando contra o tempo para resgatar a história daquele convento, né? Porque como é um patrimônio tombado, então não pode fazer... vou fazer uma obra, não. Reformar a cozinha, não pode, tem que ser a lenha. Não pode, né? Porque ali é coisa de 400 anos. Tem que ser a lenha. Não, mas eu tenho o pessoal do e patrimônio, abanando. com toda a vênia, o pessoal do patrimônio, que eu acho espetacular o trabalho deles de preservação, senão não tem nada, né? Passa com um trator em cima de tudo. Mas às vezes tem o detalhe do detalhe do detalhe que
podia, assim, né? Não pode botar um ar-condicionado aqui. Meu Deus, meus homens estão com 50 Cozinhando. graus. Ah, sombra. Deixa eu botar aqui um ventiladorzinho. Né? Tem umas coisas aí assim. tem todos esses cuidados. Muito cuidado. Mas, né? Às vezes é um negócio... E tem razão de cuidar. Eu não estou reclamando do cuidado. Sim. Mas as coisas mudam, né? Sim. Aí os freires estão, assim, se perguntando do convento de Santo Antônio, os freires estão empenhados e vão... Se Deus quiser. Lá são os freis, o quê? São os menores, a mesma província. São menores. São os menores. Nós permanecemos lá e de lá a gente não... Só sai quando terminar a nossa província, queira Deus que nunca, Mas é né? convento de São Francisco, é convento de Santo Antônio. Santo Antônio. Santo Antônio está muito presente na piedade popular do povo português. Também, cara, que todos esses caras e todas essas províncias brotaram de um cara. Chamado Francisco. Né? Que inclusive... De Assis. Um cara. Hein? Ele Imagina. é o cara, né? Como também. é que Ele é o cara, né? Que coisa extraordinária. A gente já foi lá tantas vezes, né? Encantador Assis, né? A gente vai agora de novo. Vamos em setembro de novo. Numa peregrinação. Então vocês vão justamente no ano jubilar da morte de São Francisco de Assis. No ano jubilar, setembro. Exatamente. Então 800 anos de sua morte. Já vai ser Rio Assis. A gente felizes. já chega lá direto. Felizes vocês. Entendeu? Então, mas assim, é um negócio realmente impressionante, né? Um cara fez um negócio desse. Você viu o tamanho, o grau de santidade que irradia tanto que vai convertendo. Tá pelo mundo todo. E tem grupos que vão surgindo recentemente, tem São Francisco. Tem alguma coisa de São Francisco, né? Presente, assim, que é muito eloquente a vida de São Francisco. Né? Eu mesmo, eu estou na ordem já fazem 22 anos, né? Eu tenho 36 e tenho 14 anos na ordem. No seminário menor, e toda vez que eu pego um escrito de São Francisco, pego alguma coisa, vou ler, sabe, não comparando, mas o Evangelho também é assim, né? Você lê, nossa, eu não tinha percebido isso. A vida de São Francisco é eloquente, assim, não é à toa que se atribui a ele, que não é heresia nenhuma, alter Christus, né? A São Francisco, um outro Cristo, né? Vista Cristo e terás Francisco, tire as vestes de Francisco e terás um Cristo, né? Pela semelhança, não que ele quer tomar o lugar de Cristo, não, nada disso. É importante dizer, senão os evangelhos vão dizer, não é isso, né? Explicar, né? Nós falávamos da criança que tem a semelhança do pai que a adota, né? Aqueles que, de fato, fazem comunhão perfeita com o Senhor, é a imagem e semelhança dele, né? Então, a vivência radical do Evangelho, e Francisco foi esse homem que inconformado, o amor não é amado, é a fala de Francisco, o amor não é amado, ele chorava, cantava em francês nos bosques de Assis, inconformado, o amor não é amado, Cristo não é amado o tamanho, e ele vai para o Monte Alverne, nós celebramos 800 anos de suas chagas, ele vai no Monte Alverne e lá ele recebe os estigmas, né? Então o amor toma forma, né? Quando vocês se amam, daqui a pouco Deus vai dar a graça da idade, de um bom casamento, de uma boa vivência, vocês vão trazer pela vida, não vão nem perceber isso, talvez os netos perceberão, né? A semelhança do vô e da avó, né? Porque a simbiose, vamos dizer assim, né? Traz o cheiro, né? A gente tem os avós, fala assim, nossa, o vô tem cheiro da avó, a avó parece o vô, entende? Então o amor, ele toma... Se formos avós aí, ó, tá vendo? Tomara que eu tenha, já pensou, se tiver uns Bertaldinho, umas queninhas lá? Vai ser legal, né? A cara do vovô, a cara da vovó. Eu digo assim, a semelhança entre vocês, assim, sabe? Sim. Então o amor toma forma em Francisco. Sim, o meu filho lembra muito o meu avô, o bisavô dele. Engraçado isso, né? Como é que vai... Não conheceu. Eu ia até falar, São Francisco, o grau de santidade, gerou outros santos como... Frei Galvão. Porque Antônio de Santana Galvão certamente se encantou também com São Francisco para desejar entrar na ordem dele. Sim. Como foi seu caso também. Sim. Né? O Vale do Paraíba ali tem os freis estão há muito tempo naquele território. Nós temos um seminário, inclusive, Frei Galvão há 80 anos, atribuído a Frei Galvão, né, o título do seminário. E, como dizia, os pais de Frei Galvão pertenciam à ordem franciscana secular. Tem um episódio da vida da Dona Isabel que o Frei Galvão via a mãe sendo caridosa para com as pessoas sem que comer, vestir, e a mãe de Frei Galvão dava. E ele, quando criança, via esse fato, e um dia bate à porta da casa dele uma senhora, e Antônio vai à mesa e tira a toalha das mais belas, né? Imagina você arruma uma mesa, e seu filho vai lá e tira a toalha mais... Você fica indignada, né? E aí ele fez isso, e a mãe não estava, em detalhe. E a pessoa que recebe aquela
empobrecida, ela fala, meu Deus, ele me deu isso, mas a dona Isabel não sabe. E ela volta para entregar, né, essa toalha. Aí a mãe de Frei fala assim, não, o que meu filho deu, tá dado. Então, assim, ele agiu da... porque ela podia fazer assim, tá, então você me dá essa aqui que eu vou te dar essa outra aqui. Então, ali era o princípio, a gênese da caridade que ele vai fazer em vida, né? Então, ele aprende dela, assim, essa caridade. E eles pertenciam à Ordem de São Francisco, né? A Ordem Franciscana Secular, que é para leigos, que inclusive tem no Santo Antônio. Então, é uma ordem que gerou grandes santos. Luís, rei da França, Isabel da Hungria, né? Tem ligação. Tá esperando agora o pessoal do Vale do Paraíba. Tá esperando o Frei Leandro Costa. Agora o pessoal do Vale do Paraíba. São Frei Leandro Costa. Agora ué. Como eu dizer o senhor que a vara tá lá em cima. Pois né? Agora subiu, o sarrafo subiu. Muito, né? E aí? Queiramos ser santos, Mas né? eu tava falando hoje, acho que foi hoje que eu falei com o Bertaldo, eu falei assim, Bertaldo, onde é que estão esses caras que eram mega santos de antigamente? Santo Antônio, São Francisco, Frei Galvão, que levitava, São Felipe Neri, que fazia, São Francisco de Paula, pegava brasa incandescente na mão, segurava e não queimava. Gente, hoje em dia a gente não tem mais... Bom, se bem que recentemente a gente teve Padre Pio fazendo... Aí foi tido como louco, né? É louco, olha lá, mas, pô, fazendo bilocação e também da presciência. Mas é difícil hoje em dia, né? Parece que foi diminuindo a coisa. Nós estávamos refletindo em fraternidade esses dias. Nós temos um momento nosso que chama-se capítulo fraterno, né? Um momento da vida do frade em comunidade. E nós refletíamos sobre São Francisco, mais uma vez visitando a história dele. E Francisco vivia numa época, a Idade Média, de muitos desafios. Talvez a nossa época, na época dele, assim, a gente sem a esperança sendo dominada por situações de guerra, de disputa, um mundo polarizado em seus termos, a falta de esperança de santos. Aí nasce um santo que descortina um tempo novo na igreja. E Francisco é um reformador da igreja também pelo testemunho de vida. Aí nós falávamos assim, tempos extremos geram santos. É um paradoxo, né? Bem diferente de Lutero, né? Bem diferente. Né? Eu não esqueço Lutero, não adianta. Porque São Francisco podia ficar vamos supor, está errado, vou fundar uma coisa nova. Bem diferente. Vai e reconstrói a minha igreja. Sim. Bem diferente. Obediente. Né? Ele é obediente. Ele, inclusive... Por isso que o demônio deve ter se retorcido todo, porque o demônio odeia a obediência. E ele, assim, ele tem... Francisco, ele... um entendimento estranho da época dele podia levá-lo até a fogueira, né? Então, a ordem em 1209, ela é aprovada pela igreja, regra bulada, nós chamamos, né? Se Francisco não buscasse esse reconhecimento, ele poderia ser também um grande homem que fazia um desserviço à igreja. Mas ele foi obediente. Podia ir para a fogueira. Mas ele foi obediente à igreja. Então a igreja colocou ele não, tem que ser assim, a regra é essa aqui, né? Porque ele é muito radical, né? Mas ele não foi como Lutério que falou, ele vivia. Entende? Isso incomodou um pouco a igreja, sim, incomodou, né? Ele vai ao Papa, ele pede assim, eu quero viver a pobreza. Aí a literatura diz, né, que o Papa com os cardeais riram, né, deles. Como você quer ver a pobreza? Ninguém vive a pobreza como você está querendo viver. Aí eles falam assim, por acaso você desconsidera a pobreza que viram os apóstolos, a pobreza que viu o próprio Cristo, né? Aí a igreja fala, vá pregar aos porcos. Ele sai, prega aos porcos e volta cheio de lama, né? A literatura traz isso, né? Fazer da obediência, que é bem diferente de Martinho Lutero, que foi obediente. E ele traz um renovo para a vida da igreja. Reconstrói a minha igreja, né? Vai e reconstrói a minha igreja. E engraçado de Francisco, você não tem São Francisco, comparando outros santos, né? Um homem dos muitos escritos, um homem dos milagres, mas qual que é o grande milagre de Francisco de Assis? A sua própria vida. Verdade. Nós nos inspiramos em Francisco. Tem sim o relato dos milagres de São Francisco, né? Ele tem alguns escritos, mas ninguém começa a conhecê-lo pelos feitos miraculosos, mas pela vida, né? Então, pela vivência radical. Isso encantou Frei Galvão, né? Isso fez dele, tirou ele de Guaratinguetá, o levou ao Taubaté, levou ao Rio de Janeiro, né? E depois ele volta a São Paulo e se fez o primeiro santo brasileiro. E ele também é conhecido como pacificador das famílias. E por que esse título?
Frei Galvão, como disse, ele andava bastante, né? Então, uma das suas missões era ir ao encontro do povo necessitado e traria aqui a fala do Papa Francisco, né? Ter o cheiro das ovelhas, né? Então, ele já sacou isso antes, né? E ele foi para o interior de São Paulo na missão de visitar uma família e ele soube que aquele casal estava intrigado, estava brigados, assim, a ponto de separar. E aí ele é acolhido por esse casal e quando chega a noite, o casal vai dar hospedaria para ele, lugar para ele dormir. Aí ele fala assim, eu não vou dormir neste quarto que vocês me prepararam, eu vou dormir no quarto de vocês. Imagina o casal recebendo essa fala assim. Aí o casal fica encabulado. Eu fiquei imaginando lá em casa, eu falava, dormir no quarto de você. Mas tem um quarto ali, pois é. Mas eu tenho o de hóspede. Aí ele fala, não, eu quero dormir no quarto de vocês. Neste quarto. Aí o casal fica meio perturbado com a situação. A gente dorme no de lá, então o senhor dorme no de cá. Aí eles cedem o quarto a Frei Galvão. Eu também cederia. Aí Frei Galvão supostamente dormiu. Quando eles acordam, abriram a porta do quarto, o quarto estava intacto. Né? Não tinha mexido o lençol da cama, nada. Aí ele perguntou assim, você não dormiu? E ele, mais uma vez, não responde. E aquele casal, ele rezou durante a noite inteira pela reconciliação daquele casal. Então, ele é pacificador das famílias. Né? Então, ele mediou uma situação de conflito e tornou aquele casal vivente daquilo que prometeram. Nossa, quantas pessoas mandam mensagens pra gente dizendo eu estou vivendo problema no meu casamento, meu matrimônio está numa crise horrível. Traição, briga, não sei o que era. Convide Frei Galvão. Convide para sua casa. Para sua casa. Fala, Frei Galvão, deite aqui na minha cama, toma o meu quarto, fique aqui. Justamente. E quanta coisa do primeiro santo brasileiro nós não sabíamos de nada. Gente, que Se coisa. nós não sabíamos de nada, não é que a gente é melhor do que ninguém, não. Mas a gente conversa com muita gente. Esse já deve ser o podcast quase de número 300. Né? Então, assim, já conversamos. Fora quem vem no santuário, tudo que a gente interage, fora né? tudo, né? E a gente não sabia de 1% disso. Ou seja, é preciso divulgar Frei Galvão. Eu agradeço, assim, mais uma vez a possibilidade de sério mesmo, estar aqui. Porque... E a pessoa que quiser pílula, como é que vai fazer? A gente que agradece ter vindo contar, porque a história é tão interessante, é tão rica. O sujeito que quiser pílula, vai arrumar como? Vamos lá, ele pode entrar em contato conosco pelo telefone. Vou dizer aqui nosso telefone, é 12 3125 1444. A gente põe aí também. Tá, pode ser. Mas não tem, E aí o senhor manda? Sim, a gente vai entrar em contato com o devoto, o interessado, e a gente vai dizer das condições para o envio. Geralmente a gente fala assim, a gente envia as pílulas gratuitamente, aí só pede o valor do Correios. É o único trabalho, né? Não, mas também, olha só, gente, dá uma olhada aqui. O negocinho é direitinho, no papelzinho, entendeu? Também você também pedir a pílula e só pagar o correio também. Então eu vou dizer. Como é que o cara faz? Então eu vou falar. Aí não dá. Faz o seguinte, pede a pílula, paga o correio e dá um a mais. Porque o santuário precisa. Dá muito a mais, né? Para fazer para mais pessoas. Eu paguei R$10 de correio e vou dar 50 centavos. Isso aqui é papel com cheia, direitinho. Para fazer essa pílula, trabalho miserável. Ajuda também os freios. Os voluntários não ganham, mas ajuda a manter o santuário. Gente, mas olha só, o sacramento é de graça, né? A oração é de graça, absolutamente tudo é de graça, mas as pessoas comem, aí tem que pagar a luz. Você quer chegar num santuário e quer ter o banheiro sujo? Ou você quer ter o banheiro limpo? Então vamos começar. Tem papel higiênico, tem produto de limpeza, tem a pessoa que limpa, tem pano de chão. Tem a conta do telefone que vai ligar. Todo mundo que tem casa aqui sabe o que é. Sim. É verdade, não imagina assim, um santuário são quantas vezes o tamanho de uma casa? Né? Os católicos têm que parar com esse negócio desculpe assim, com todo carinho, é uma coisa miserável. A coleta do santuário, eu boto 50 centavos, eu boto R$1, eu boto 25 centavos. Não é possível uma coisa Deus dessa. Devolve sem dúvida. Mais, né? O senhor concorda? Sem dúvida alguma. Um negócio que o senhor tem lá, não dá? Sim, todo mundo quer chegar no espaço, no santuário, quer um espaço bom, iluminado, som bom padre, todas essas condições, mas ninguém sabe. Mais ainda, e os produtos litúrgicos? É uma âmbula. Tem que ter uma âmbula, tem que ter um cálice, tem que ter um corporal decente, tem que ter uma toalha no altar decente, uma vela decente. Não, tem mais. Tem que ter a pessoa que lava e passa a toalha do altar de forma correta, todas as alfaias. Tem todo um processo. Sim.
Não é Então, simples assim. Eu faço esse apelo também. Então, você sendo colaborador conosco, retribuindo assim, o santuário é mais conhecido, o Frei Galvão é mais divulgado. Isso. E você é bem acolhido no nosso santuário. Estamos na grande campanha, Seu Nome no Altar no Coração de Deus. É a nossa campanha ali, somente vai favorecer um espaço interno, uma ampliação para mais 500 pessoas, o interno do santuário, os espaços de acolhida do Romeiro. Então, justamente, você fazendo a doação generosa ao receber as pílulas, você está contribuindo imediatamente. A gente fala, o amor, existe investimento, né? Exige investimento. Então, se você ama, você cuida. Então, a gente faz esse apelo aí para as pessoas abraçarem nessa missão conosco. Com certeza. E o Frei Galvão morreu em que ano? Ele morre silenciosamente, pela idade já avançada, no ano de 1822, muito próximo do Natal, dia 23 de dezembro. Ele descansa ali no Mosteiro da Luz. E as irmãs dão para ele os pés do altar, lugar para o descanso eterno dos seus restos mortais, né? E morreu o quê? De velhice? Teve de uma velhice. causa? Não, foi de velhice, assim, não teve uma causa. Foi se apagando como uma vela, né? Um dia acesa, foi se apagando e se entregando ao Senhor. Foi providencial ele estar no Mosteiro da Luz e morrer lá e ser enterrado lá. Por quê? Vocês conhecem São Paulo, certamente. Depois o senhor vai pedir para levar os restos mortais e não vai conseguir. O senhor acabou de pois fazer, né? O senhor acabou de produzir prova contra o senhor. Não, ele não falou de se perpetuar lá. Ele falou, foi providencial ele ir, ele estar, ele morrer e ser enterrado. Não, mas não agora eu, como advogado, preciso alertar meu cliente que ele está produzindo prova contra ele para poder levar os restos. Essas horas as irmãs não ouviram, mas Não, a Bate já. pulou. Irmã, pula esse pedacinho. Então já fica pim, pronto. Não, mas ela sabe que a perpetuação desse grande legado... Pois aí eu na defesa, Por você favor. está na promotoria, eu estou na defensoria. Maravilha. Na defesa, eu ok. digo que foi providencial até esse momento. Agora em diante, com a construção do santuário, é um novo momento. A necessidade diz muito disso tudo, né? Então, porque São Paulo, enquanto uma capital que estava sendo modernizada e tal, esse interesse afoito, a gente tem muitos crimes históricos no patrimônio brasileiro por essa ideia modernista, enfim. Eu não sou um historiador, mas posso dizer a partir dos nossos conventos, né? Tem o convento de São Francisco, a igreja como tal, do lado era o convento onde morou e estudou filosofia Frei Galvão. O Estado pediu emprestado o nosso convento e ali ficou... Do mosteiro do convento de São Francisco. Convento de São Francisco. Na época havia uma faculdade de Direito em Olinda e o governo, a coroa portuguesa queria também na capital, em São Paulo, uma faculdade de Direito, né? E aí os frades, fomentando os estudos, cede o espaço. E ali ficou, e depois o Estado... passa a administrar. E eles destroem o que era o convento e todas as ossadas dos frades que foram enterrados foram pegas e comuns assim, colocadas numa vala comum. Putz, grila, que coisa horrível. Pois é. Deram a dignidade de serem enterrados, mas não foram diferenciados, né? Se ele tivesse enterrado ali, não ia ter restos mortais de Frei E não Galvão. teríamos um santo. Porque assim... Por quê? Tem que ter os restos mortais? Sim. Tem que ter a comprovação histórica da existência do candidato à santidade. Mas o resto todo não comprovaria? Tipo, os registros no livro da Câmara, os testemunhos da época? Porque assim, aí eles fazem a exumação, né? As relíquias são feitas a partir de uma exumação. Ossos de um santo. Sim. Então faz toda a pesquisa. Então, voltando, foi só um momento histórico para comprovação. Não é bem isso que ele quis dizer. Ele quis dizer que é um momento histórico da comprovação, atrelado àquele tempo, e pronto. Isso não quer dizer uma digamos, uma perpetuação, não é? Digamos assim, dos restos mortais ali. Né? Isso foi um momento histórico, mas que agora nós podemos vislumbrar um futuro diferente. Com certeza. Aqui deixa claro o nosso pedido. Vou ter que peticionar diferente. Então celebraremos os 20 anos aí com a sua mediação com os restos mortais de Frei Galvão. O senhor pode falar com o Frei lá que eu me ofereço para ser o advogado da causa, para redigir lá o pedido para as irmãs. Elas excomungam a mim, não excomungam vocês. Já estamos aquele advogado lá do Rio de Janeiro, aquele Bertaldo, querendo tirar Frei Galvão daqui, veja como é que pode. O que é isso, cara? Quem Vamos ter que fazer. Não, porque elas são irmãs generosas, presta atenção.
Elas são irmãs que rezam. Não, elas vão reclamar Generosa, não de vão mim, reclamar, sabe aonde? elas vão falar com o Elas vão Celso. reclamar para mim no dicastério do culto divino e disciplina dos sacramentos. Vai dizer que eu estou querendo roubar o santo. Causando cisânia. Não é cisânia, irmã. É um apelo pastoral. É, um apelo. claro, irmã. Ô, irmã, é um apelo A pastoral. gente tá falando como se a irmã. irmã fosse ver o podcast. Vai que ela vê, né? Eu vou mandar o link. Como não quer nada, assim, olha, envelhecer. Como é o nome da madre? Como é o nome da Eu não esqueci o nome dela. Mas aí vai chegar. O Vai Frei Diego chegar. vai mediar ali. Pronto, madre. Aí a gente numa faz um boa. apelo para a Federação das Concepcionistas do Brasil, aí Isso. elas fazem um coro maior, aí o Mosteiro da Luz cede. E depois, assim, nós vamos fazer uma grande procissão entre São Paulo e o mosteiro. Tá mosteiro não, feito. do E o mosteiro pro Santuário Frei Galvão. né? E as irmãs é que vão levar. A gente vai mandar fazer assim uma urna maravilhosa. As irmãs é que vão, naquele gesto, digamos assim, mais profundo de entrega, elas vão entregar Frei Galvão. E vai estar escrito lá, não é? e vai estar escrito um agradecimento às irmãs pedindo de Perpétuo, oração perpétuo, Justo. pedido de oração perpétua com às irmãs. indulgência plenária. Meu Deus, que olha. vamos pedir ao Santo Padre que conceda a elas. Com certeza. Indulgência Tá Todos. vendo a gente muito Não, doida. adorei. Abrir mão, né, de ter ali Frei Galvão, mas nós vamos deixar ainda alguma relíquia de primeiro grau para elas. Ah, Sem elas têm que dúvida. ter. Sim. Eu vou Elas têm que defender ter. as irmãs. Elas têm que ter uma relíquias relíquia de de primeiro primeiro grau. Não, mas Aí- ela já tem o Mosteiro da Luz, assim, como tal, Não, né? não, mas Não, mas não, mas não, uma vai ter, não, vai uma ter, é. vai ter. Um dedo a gente deixa lá. Vai ter que deixar. Isso Então- não vai ter que ser. Né? Não, dedo não, pode ficar ruim. Vamos falar uma outra coisa. Dedo não. Dedo não. A gente pensa numa relíquia de primeiro grau para deixar para Isso. elas. Então está aqui publicado, Agora tem outra ideia conhecido. também. Tem que juntar os frades menores e fazerem uma novena, já tem aqui, Sim. com Frei Galvão, pedindo essa graça. Qualquer coisa a gente ensina como faz. Tá bom, pode ser, Fica pode ser. tranquilo, a gente reúne, a gente ensina como é que faz a novena. Tá certo? Tem as pilulinhas, né? Aham. Aquela A gente maravilha. manda as pilulinhas também. Com né? certeza, com Tá certo? certeza. E vai dar tudo certo. E aí, Frei Galvão com Nossa Senhora, com a Imaculada Conceição, vão confabular lá no céu e falar, realmente faz sentido esse pedido. Com certeza. E vão chegar lá no ouvido dizendo... Como a mãe intercedeu quando Acontece. faltou o vinho, ela vai interceder por a Olha, Tem que falar com o Sim, provincial, sim. como é que chama? O chefe Frei do- Paulo. O, Frei O Paulo. geral? O geral. Foi Máximo Fusarelli. então, mas Mas, assim... mas não, sim. mas aí acho que é muito, né? Pode É, falar com o daqui? Tá, o local. O daqui é qual? Frei Paulo Se Frei Pereira. Paulo já ordenar que toda a província faça... Olha quantos freis são. Quantos são os freis da província? Nós somos em quase Mas não 400 adianta, tem freis. que convencer a freira, minha freis? filha, é a Não, freira. mas você não está entendendo. Não, parou. Convencer ela. Não, mas isso é para pedir a Frei Galvão, para Frei Galvão confabular com a Imaculada Conceição com Nossa Senhora. sim, E sim. aí, Mãe- mover no céu para acontecer na Não, terra. mas também- Mediante disso, aí vai o pedido Ô, para Kênia, Uma também é o intervenção seguinte, divina. Isso. Vamos pensar uma coisa. Francisco e Jacinta foram transladados do cemitério de Fátima, da paróquia de Fátima, para o santuário de Fátima. Irmã Lúcia. Lúcia foi Lúcia. transladada. Foi transladada. Não está em Coimbra, no E convento. digamos assim, há precedentes. Né? Há Exatamente. precedentes, né? Então ela foi transladada. Ela podia estar enterrada no mosteiro em Coimbra. Muitíssimo bem, num túmulo maravilhoso. Ela está enterrada do lado de Jacinta. Uhum. Então, assim. E olha, e nem por isso as pessoas deixam de visitar o convento convento de clausura em Coimbra. de clausura. Eles fizeram um memorial lindo, onde a gente visita, aí dá para assistir a missa, participar da missa, vendo a imagem uma imagem do Imaculado Coração, que está em várias fotos com a irmã Lúcia, que ela falou, é assim a imagem, Tem um foi quarto feita... dela lá. Exatamente. Entendeu? Então... Lá no Mosteiro da Luz a gente pode fazer um quarto A gente réplica da onde Frei Galvão dormia. E fazer um Entendeu? memorial. Um memorial. Ó, Pronto. maravilha. Eu já os nomeio aqui padrinho dessa situação. Padrinho e advogado. Padrinho advogado, é um Ai, pacote gente. completo. E eu já quero me juntar com o provincial aí para poder Vamos. fazer a gente a ama novena. vocês, tá bem? Mas é que há precedentes. Então, assim. Um fato aí É um argumentado. fato histórico importante, não é? Então, eu sei que as E irmãs terão um não, coração e- generoso. Por amor a Frei Galvão, porque as irmãs amam Frei Galvão. Sem dúvida Não alguma. amam? Sim. Por amor à causa de Frei Galvão, para E a Frei divulgação, Galvão, né? exatamente, ficar mais conhecido, é que elas vão ter esse gesto de generosidade. Com certeza. Olha que lindo. Está é Absolutamente dito aqui. certo. Dito e Eu publicado. tenho certeza que as irmãs não negarão. Ah. Olha que Agora, coisa todos linda. que nos assistem nesse momento vão se juntar ao coro deste apelo Isso. e vão reivindicar no Mosteiro da Luz. Brincadeira.
Como é que é o nome do Frei que manda em tudo? No geral? O daqui, não. O daqui É o Frei geral. É o Frei... Frei Paulo Pereira. Frei Paulo, é o nosso quando provincial. Esse episódio ele fica assim, ih, caramba. Mas nós precisamos também, tem que fazer justiça, né? Nós precisamos deixar uma relíquia de primeiro grau com elas, que é justo que elas tenham, mas nós precisamos preparar também o santuário de Frei Galvão para receber seus restos mortais. Com certeza. Vamos separar um santuário para valer, então aonde todos os devotos poderão acorrer ao santo e pedir a intercessão e seus milagres. Então as pessoas que estão nos vendo aqui vão fazer parte também da campanha, Pronto. vão nos ajudar na missão e colaborar nessa... A campanha pela transladação de Frei Galvão. Tá feito. Já tá no meio do negócio, Jesus. Já começamos os 20 anos aqui, a celebração dos... Muito bem. O jubileu dos... Frei Galvão já está presente. E numa transladação do Frei Galvão, um resto mortal dele tem que vir aqui para uma missa, pelo menos, e depois volta para lá. Com certeza. A gente pelo menos empresta para uma missa. Sem dúvida alguma. Né? Eu já disse que Rio de Janeiro é um lugar visto com muito carinho na história do santo. Então Olha, e vou lhe dizer mais. O convento de Santo Antônio vai brigar com a gente, não. Não vai brigar nada. Não. Vai Celebra brigar ela nada. também. Não vai brigar nada, porque nós é que estamos brigando para trazer o Frei Galvão. Olha só. Nós vamos revisitar a história portuguesa dele, né? Vamos. Porque não ele foi ordenado lá? Não, ele foi ordenado no Rio. O pai é português. Mas ele não foi ordenado no Rio? Sim, é no Rio de Janeiro, justamente. Então, ele precisa vir aqui. Em que igreja? Santo Antônio. No convento de Santo Antônio. Então ele vai lá e vem O pessoal roda até com o Padre Pio, cara. Tem que trazer Frei Galvão. Esse negócio. Não dá pra Frei Galvão ficar só no túmulo. Assim, fazer uma grande peregrinação. Uma grande peregrinação. Já pensou que coisa linda? É óbvio que tem que ser. É o primeiro santo brasileiro, gente. Não pode ficar nessa, não. É o santuário que não consegue andar pra frente. Coitado, assim. Então, a duras penas para poder construir o novo. É o Frei Galvão que tá lá em São Paulo, que não é, digamos assim, um local para multidão. Para multidão? Não é para multidão. Não é pra multidão. Coitadinha das irmãs, né? Tem uma multidão e atrapalhar a vida delas. Vai atrapalhar a vida delas. Ninguém quer atrapalhar. Ferir o silêncio do claustro, depois, né? Exatamente. Depois ele foi ordenado aqui. Como é que a gente não traz os restos mortais dele onde ele foi ordenado, o primeiro santo do Brasil? Gente, isso tem que ser construído mesmo. É sério que nós estamos falando aqui, de verdade. Sim. O senhor concorda? Sim, dentre essa fala, a gente quer fazer um barulho bem grande, assim, né? São 20 anos, de fato, consideráveis, né? Do primeiro santo brasileiro. Não só pela relíquia considerável que chegará, mas que o Brasil também perceba essa caminhada. A gente quer, de fato, fazer essa peregrinação, né? E depois, nós acabamos de construir um ambulatório para atender a 40 mil pacientes por ano. Nós temos 8 ambulatórios. E, assim, vamos dar o nome de um ambulatório de Frei Galvão. Olha só. Sim, vamos. Que maravilha. Dos ambulatórios tem que chamar Frei Galvão. Ele ajudou os doentes, as mulheres que estavam tendo neném. O centro médico é dedicado a Jacinta Marto, né, e ao Francisco. Mas, enfim, a Jacinta morre sozinha no hospital. Então, nós fizemos um centro médico da Jacinta. Mas como nós temos 8 salas médicas e se distribui cada sala tanta pilulinha de vai Frei ser Galvão, dedicado a um santo. Pronto, Frei Galvão vai ser uma das salas. E vocês vão inaugurar? Já inauguraram? Não, ainda não inaugurou. Aham. Inclusive, os freis podem vir na inauguração. Então, já nos convidamos já para vir, com certeza. Então, é isso mesmo, entendeu? E mais um motivo para os restos mortais virem. E já começando... Não, mas não vai demorar tanto para inaugurar o centro médico. Não, vai ser dentro da programação. Dentro da programação, vai ter a inauguração. E aí, assim, convidamos as irmãs também, as concepcionistas. Vamos até buscá-las no mosteiro. Vamos buscá-las, isso. E aí nós começamos essa campanha pela transladação de Frei Galvão. Ao santuário de Guaratinguetá, deixa bem claro. Ao santuário de Guaratinguetá. Tá com medo da gente roubar. Não é isso. Não, tá com medo do pessoal daqui, lá do mosteiro aqui. Não, para deixar... E nem cabe ali também. Sim. Não, olha só. Frei Galvão é o primeiro santo brasileiro, cara. Antes da gente ficar falando de qualquer outro santo que vai se construir grande santuário no Brasil, tem que construir o do Frei Galvão. Concorda? Sem dúvida alguma. E onde ele tem que estar enterrado? Em Guaratinguetá. Pronto, acabou. Tem igreja dedicada a ele, capela? Tem muitas igrejas dedicadas a Frei Galvão, né? Hospitais, seminários, colégios, né? A gente não conseguiu fazer um apanhado ainda. Seria interessante. Olha, aproveita, vou te dar um bizu. Ih, lá vem. Bizu é bem do Rio de Janeiro, né? Vou te dar uma. Semana que vem tá todo mundo reunido em Aparecida.
Na Assembleia. Tá todo mundo lá. Aham. O senhor já começa sutilmente ali, já começa a fazer a campanha. Fazer jus àquela palavra de Jesus que diz assim, sejam simples como as pombas e astutos como as serpentes. Exatamente, já tá todo mundo lá. O senhor pega esse programa, leva, já exibe para os bispos, todos os bispos estão lá, em Aparecida. Já diz, ó, pela campanha da transladação. Dentre eles, o cardeal de São Paulo. Oi, Dom Odilo. Então, o Núncio. O Núncio. Gente, tem 9 dias ainda para fazer a novena. Eu tô aflita com a novena, porque tem que mover no céu para acontecer na terra. Se mover no céu, o coração desses homens, todas as irmãs, concepcionistas, e todo mundo vai ficar, ó... A gente atribui esse episódio aqui a nossa transladação. Novena. A transladação. Vamos embora. Já começamos a nossa prece. Hein? Não vai esquecer depois, não. Aí depois que ele transladar o Frei Galvão, vai dizer... Não, serão convidados. Quem é aquele advogado que advogou na causa de Frei Galvão? Se realizar o que nós estamos aqui reivindicando, não posso esquecer, senão eu vou me comprometer. Aqui, né? Pois é, serão convidados. Por favor, né? Estaremos nos primeiros processo. Nos primeiros bancos. Primeiros bancos reservados. Tá registrado. E Quênia. Nós vamos lá para exumação. Na hora que abrir o túmulo lá, vou pegar uma poeirinha de Frei Galvão para mim. Achar um fio de cabelo lá de Frei Galvão, me dá para cá. Pegaria a pala de Jesus com todo respeito. Estarás comigo no paraíso. Se acontecer isso, a gente vai presenteá-los também. Assim, então tá bem, a gente vai estar na exumação, tá? Beleza? Ó, fechado. Tá fechado? Fechado. Ó, fechado, hein? Beleza. Fechado? Fechado. Gostei Vamos lá, disso. vamos começar essa campanha. Fechado. Isso começou de agora. E o Frei tem Instagram? Tem, né? Tenho. O meu Instagram é... Frei Costa, né? Uhum. Eu achei que você estava perguntando do Frei Galvão. O Frei tem... Eu fiquei procurando o Instagram do Frei. O Frei. Tem no Santuário Frei Galvão. Santuário Frei Galvão. O Frei Galvão tem Instagram. Qual é? @Santuário Frei Galvão. Viu? No Instagram. Então, mas o Frei também tem o Frei Leandro. Frei Costa. E aí, olha, gente, vamos pedir pílula. Do Frei Leandro. Frei Costa. Frei Costa. Vai estar escrito aqui. Tá bom. E aí, vamos pedir pílula. E não me fale só que vai pagar o correio, tá, querido? Eu quero perguntar um negócio. Faz isso não, então pergunta. Porque, explica pra gente aqui na imagem, essa mão aí que ele estava abençoando. Sim, a iconografia de Frei Galvão é mostrada assim, né? Com ele, com a mão abençoando. E aí, todo o legado, toda a missão dele. Então, depois eu vou dar um presente para vocês. Presente eu quero. Presente? Presente. Antes de terminar, pega aí o presente. Cadê o presente? Então, presente eu quero. Opa, presente é comigo mesmo. Um Frei Galvão para... Olha só. Vamos botar no ambulatório ou não? Olha aí, já adianta aqui, ó. Vamos colocar lá? Olha. E ele traz a mão abençoando. A gente vai abençoar também a imagem daqui a pouquinho. Tá uma pílula. Isso. E abaixo dele tem o tijolinho e a colher de pedreiro ali. Aqui, ó. Isso, o tijolinho e a colher de pedreiro. E aqui na mão a pilulinha. Tem as pílulas da fé. Olha o que amor. Que show, cara. Obrigado. Isso aí, agradecimento. Já tá abençoado. Nós vamos abençoar daqui a pouquinho na oração. Então vou deixar pertinho. Então ele traz essa mão abençoando. Essa imagem é uma imagem oficial lá do Santuário de Frei Galvão e ele é representado assim. Tem uma imagem muito grande também, uma imagem branca, uma grande estátua a Frei Galvão, um monumento de mais de 8 metros, que foi abençoada pelo Papa Francisco quando esteve em Aparecida em 2013. Tá lá também? Tá lá. O Papa estava na pousada Bom Jesus, lá em Aparecida, aí disseram a ele, Papa, tem uma imagem para o senhor abençoar. Qual foi na cabeça dele veio uma imagem assim. Aí quando ele foi pro pátio da pousada, tinha um guincho com a imagem de mais de 8 metros, assim, e ele se espantou e abençoou essa imagem. Essa imagem, ela está lá na Alameda Frei Galvão, dentro do conjunto do nosso espaço, lugar de visitação também. Ele é mais representado, assim, que eu não sei, o que ele tem aqui na mão? Aqui é um papiro que tem justamente a oração das pílulas de Frei Galvão, né? Então é a pílula aberta e a pílula fechada aqui justamente, na mão. Aqui ele tem a fechada que são distribuídas e aqui traz um pergaminho lembrando justamente a oração lá. Mas ele é mais, a iconografia dele é mais representada assim ou assim? Mais com a mão em riche, assim. Agora, digo com a pílula na mão. Não, é mais assim. Mais assim. Vai surgir para esses 20 anos uma imagem oficial do santuário, né? Essa ainda, ela é uma das que a gente comercializa e dá de presenteio aos nossos amigos, né? Mas nós faremos aí nos 20 anos uma comemorativa de 20 anos de canonização de Frei Galvão. Então a gente traz os elementos, porque a gente tem essa preocupação. Às vezes representa, quem não conhece um pouco o santo, traz atributos
até adverte que foge muito da historicidade, né? E ele já traz o hábito menor, né? Você perguntou no começo, a diferença da veste. Para a gente, a identificação do frade menor é justamente esse hábito que eu trago, né? Que era o hábito que Frei Galvão usava também. O do Padre Pio, porque tem o capuz também. O que difere? Não tem essa pala Não tem essa aqui. parte, o capuchinho, o capuz dele é dobrado, é mais mole. O nosso, eu vou até colocar aqui, o nosso tem é diferente, né? Fica mais durinho. Mais durinho assim. É bonito. Isso é bom que lá em Aparecida faz frio, aí o cara já bota um capuzinho. E dos comentários também é um pouco diferente, é um capuz já mais pontiagudo, assim. E o hábito diz da história nossa, né? Então, Frei Galvão era um frade menor, e ele deve trazer o hábito do frade menor, né? Veja o caparão, bem feitinho, né? Muito então, bem. trago a vocês essa... Muitíssimo Obrigado. Gostei né? Então, nós já muito. temos uma sala do ambulatório que é de Frei Galvão. E vocês aí têm tanto, aí até diria, né? Vocês trazem aqui, como Frei Galvão, a Imaculada Conceição, né? Nossa Senhora de Fátima, né? E vocês também têm as grandes obras do santuário, então recorremos a ele que também esteja à frente de vocês, com vocês, na construção dessa grande obra que certamente favorece muitas pessoas, espiritualmente e materialmente falando, naquilo que demanda a vida de cada pessoa. Amém. Muito bom, Frei. Gostei imensamente de conhecer a vida do Frei Galvão, saber tantas maravilhas e saber o quanto ele intercede, a história das pílulas, até do papel, que é papel de arroz, que pode engolir, que não é papel. Cara, eu vou fazer. Eu achei que era papel assim. Vou começar minha novena hoje. Eu também. Maravilha. Vou começar minha novena hoje. Maravilha. E depois vou te dizer. E testemunhar. É isso aí. Testemunhar mais e mais. E eu nem sabia que nós íamos entrar nessa causa de Frei Galvão. Olha, Pois é, Frei Galvão os trouxe. Você sabia. me convidou, mas Frei Galvão que estava à frente, né? Vamos para a transladação. Vamos embora. Tô vamos. feliz, eu já tô me vendo lá na transladação. Que Então, maravilha. Então aqui eu reforço o convite a vocês a irem ao santuário, as pessoas que acompanham esse podcast que tem favorecido muito, né? Eu falava que assim que falei que viria para cá, então as pessoas já foram fazendo links assim, então parabéns pelo trabalho, Deus abençoe Obrigado. grandemente a missão de vocês, esse legado, né? Esse apostolado, né? Se são aí apóstolos das mídias, né? Então Deus os abençoe, Frei Galvão também esteja, ele que difundiu a palavra. Então, Deus abençoe o projeto de vocês e convido as pessoas a irem ao Santuário de Frei Galvão, conhecer o Santuário Primeiro Santo Brasileiro, nos ajudar nessa missão tão grande, tão exigente, receber as pílulas da fé. O santuário fica pertinho de Aparecida, 15 minutos. Piscou o olho, está no Santuário de Frei Galvão. É perto mesmo. E nós queremos lá acolhê-los, são os freis que acolhem cada devoto que chega. Chega lá, Frei Leandro, escutei lá no podcast do AnimaCast, então vim ao Santuário de Frei Galvão, será uma alegria imensa poder recebê-los e receber quem chega ao santuário. A gente vai lá. Vamos lá em breve, se Deus quiser. Maravilha. Muito bom. Agora uma bênção pra gente, quem está assistindo. Peçamos então com toda a fé a bênção de Deus, que agora invocamos também a intercessão do nosso primeiro santo brasileiro, Santo Antônio de Santana Galvão. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Frei Galvão, Deus vos conceda a saúde do corpo e da alma, livre sua vida de todo e qualquer mal, seja mal temporal, espiritual, corporal. Deus também, em sua infinita bondade, santifica esta imagem que fará parte agora deste santuário dedicado a Fátima. Amém. Que as pessoas que a ele recorrerem com fé recebam as graças de Deus. Deus Todo-Poderoso vos abençoe e vos guarde, mostre para vós o seu rosto e tenha misericórdia de vós. Volte para vós o seu olhar e vos dê a paz. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos ver o jaculatório a Frei Galvão? Vou dizer, vocês repetem. Na minha aflição, dai-me consolação. Dai-me consolação. Meu santo Frei Galvão. Meu santo Frei Galvão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Saudação franciscana de paz e bem. Obrigado, Frei. Frei. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, eu gostei imensamente. Obrigado. Abrimos a campanha aí, viu? Feito. Pela transladação de Frei Galvão. Feito. Muito bom, obrigada. Obrigado, valeu. Gente, um beijo, até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Tchau. Bertaldinho, sempre azul. Mesmo de verde. Mesmo de verde.